Por isso que eu falo que a língua, ela não é só você falar assim, onde que é o mercado ali, quando você está em Orlando, entendeu? O inglês, ele me trouxe uma visão diferente, porque eu comecei a ver o que o Shakespeare pensava. Aí nessa mesma época, eu estudava o Machado de Assis, entendeu? Porque do português, eles falam, cara, esse cara é muito genial, né? Aí eu comecei a estudar a parte filosófica de algumas coisas, eu tive que saber o porquê da Revolução Francesa, afinco, por que a Primeira Guerra Mundial, porque nesse concurso, você fala, a Primeira Guerra Mundial aconteceu por quê? Aí vai falar assim, porque mataram o príncipe da Áustria, não sei o quê, o Ferdinando, beleza. Aí se você falar isso aí, você cai no senso comum, todo mundo conhece isso aí, já era. Você tinha que explicar como começou esse conflito lá atrás, se teve alguma raiz em algum lugar, né? Se poderia ter sido evitado por alguma coisa. Então, tipo assim, isso aí começou, eu comprei um curso para isso. Estamos começando mais um Metamorfose, eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir mais uma vez a você que não é inscrito se inscrever. Falta pouco para a gente atingir a nossa meta, a nossa primeira meta, que é de 5 mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Menos de 300 pessoas aí que inscrever, a gente já bate essa meta, que é a nossa primeira meta, porque a gente vive de acordo com aquele pensamento de Platão. Porque a gente deseja aquilo que a gente não tem e quando tem, não deseja mais. Então, quando a gente atingir os nossos 5 primeiros inscritos, depois a gente vai querer mais. E a gente conta com você, tá bom? Quero agradecer o pessoal também que vai na rede vizinha lá no Instagram, mandar os directs, fazer pergunta, tá sempre participando conosco sobre as nossas postagens também, viu? Um grande abraço a todos vocês. E hoje eu estou aqui com ele, né? Ele é agrônomo, formado em 2009, tem MBA na USP, de gestão de negócios, e está no 6º ano de medicina. Olha que coisa doida. Vai dar para nós conversar das metamorfoses aqui, hein, primo? Muita coisa para falar, primo. Eu estou aqui com o José Carlos Freitas Júnior. Ô, Juninho, muito obrigado pela sua presença, cara. É um prazer. Seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Ô, primo, pessoal, ele é meu primo, a gente tem uma certa amizade, então o primo vai escapar aqui às vezes, né? Normal, né? Muito jeito. Eu chamei você de Marcelo umas 2 vezes na vida. Ô, primo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Em 2009 você formou para agronomia. Foi. E você viveu essa profissão por algum tempo. Foi, por muito tempo. A agronomia foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Me ensinou muita coisa. Eu trabalhei em empresa multinacional através dela, aprendi, trabalhei fora do Brasil através dela. E esse é o momento da gente agradecer as pessoas e as empresas que apoiam o nosso projeto, o nosso programa Metamorfose aqui. Quero agradecer demais ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2 do meu amigo Aidan. Um grande abraço, Aidan, você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Deixar um grande abraço a todos os colaboradores do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2 daqui da cidade de Miguelópolis. Quero mandar um abraço e agradecer a todo o pessoal do Grupo Al Barulho também pelo apoio, na pessoa do Denir Barulho. Um grande abraço a todos os colaboradores que estão aí espalhados na região em mais de 17 lojas. Obrigado, Denir, obrigado, Grupo Al Barulho, pelo apoio. Quero agradecer também a Adriele, da loja Dri Fitness e Beach, a loja daqui de Miguelópolis, recém-inaugurada, onde você encontra toda a linha de moda praia e também de fitness. Um grande abraço, Adriele, e todos os colaboradores da Dri Fitness e Beach. Muito obrigado pelo apoio. Quero agradecer também a montagem industrial Kobayashi, do meu amigo Alessandro Kobayashi. Um grande abraço, Alessandro, a você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Quero mandar um abraço para todos os seus colaboradores aí também, da montagem industriais Kobayashi. Um grande abraço e muito obrigado, viu, Alessandro? Quero mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Mussi Miguel Júnior. Muito obrigado, Juninho, pelo apoio. Deixar aqui um grande abraço para toda a sua família e todos os colaboradores da Granja Progresso. Um grande abraço a todos, tá bom? Deixa eu te falar, você trabalhou em eu lembro que você trabalhou um período, assim, bastante, não foi pouco tempo que você viveu essa experiência, foi?
Não. Você morou em Passos, não foi? Eu morei em Passos, mas antes de Passos eu morei em vários lugares. Por exemplo, quando eu comecei na agronomia, eu fiz estágios na região aqui, depois eu fiz estágio em Minas Gerais e fui para fora do Brasil. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando fora do Brasil e depois eu retornei para cá porque eu tinha uma proposta de emprego nessas multi, que eu sempre quis trabalhar nas multinacionais. E aí de lá para frente trabalhei na empresa alemã, na Monsanto, né, antiga Monsanto, que hoje é Bayer, Pioneer, que é DuPont, que hoje é Corteva, FMC. Então, quanto tempo você trabalhou de agrônomo? Trabalhei em torno mais ou menos uns 8 anos. Pessoal, aí é bem 8 anos trabalhando numa profissão, né? E depois você decidiu viver uma metamorfose completa, né? Porque você vai sair da área de engenharia, que é cálculo, é tudo isso aí, não é humanas também não, mas é de saúde, né? Biologia, essas coisas que não tem nada a ver. Mas antes da gente entrar nessa parte de por que você escolheu medicina, e já, graças a Deus, já está quase formando, está no 6º ano, né? Ano. É praticamente um médico já. Eu quero saber a experiência que você teve como agrônomo de ter saído daqui do Brasil. Você foi para onde? Eu saí daqui e fui para Dakota do Norte, né? Que é North Dakota, Estados Unidos? Estados Unidos. E o que você viu lá de diferente na época? Ou nada já era diferente? Como que foi essa vivência sua lá? Quando eu cheguei lá, assim, eu sempre tive vontade de aprender, entender como é que funcionava a agricultura lá, porque desde a época da faculdade o pessoal falava, não, porque lá o milho produz 240 sacas por hectare. Eu falei, cara, como assim? Aqui a gente correndo atrás para ver se faz uns 160, né, alguma coisa assim. Isso por hectare, porque por alqueiro dava. Mas a área é maior. Então a discrepância era grande. Era grande. Uhum. E aí eu falei, cara, mas como assim esse cara faz isso? Aí eu consegui um estágio lá na época, e que aí foi praticamente um emprego, foi meu primeiro emprego. Não foi o primeiro que antes eu trabalhei aqui, mas fiz estágio aqui, mas foi praticamente uma experiência grande. Você foi como agrônomo? Foi como agrônomo. Uhum. E aí? Foi como trainee, na verdade, até o cargo era esse. Aí eu consegui o visto de lá para trabalhar, né, por 2 anos, só que eu só fiquei 1. Eu tinha a opção de ficar 2, mas eu tive uma proposta de emprego e eu voltei. Uhum. Então, eu tive que aprender, assim, realmente o inglês, porque lá a gente se comunicava por rádio. No começo eu cheguei, eu achei que eu sabia tudo, porque eu lia tudo, né? Uhum. Mas para falar... é outra coisa, né? Foi outra coisa. Teve que rasgar. Aí, tipo assim, depois de um tempo que tava lá, aí já conversava por rádio, pedia as coisas por rádio. Aí eu já fazia todas as minhas coisas. Aí eu comecei a resolver o problema de quem não sabia falar. Porque você lidava com mais brasileiro lá também, não? É que próximo de mim tinha um japonês, que na verdade é brasileiro. Ele é japonês, mas ele é brasileiro. E ele ficava numa fazenda próxima. E tinha outro também, ele chamava Gabriel, que era numa fazenda mais longe, que ele tinha vindo pela mesma empresa que eu. Então eu sabia que eles existiam, né? Sabia que estava lá. E essa empresa, ela pega gente do mundo inteiro. Então foi sul-africano com a gente, foi gente da Suíça, sabe? Foi legal. Então foi uma experiência bem diferenciada, assim. Foi o nosso, vamos dizer assim, o pessoal que organizava o trabalho, assim, dessa empresa, porque essa empresa ela contratou a gente para trabalhar na fazenda do pessoal lá. Uhum. Então esse cara era alemão, para você ter uma ideia. Então a gente tinha contato com alemão, com suíço, com brasileiro, com sul-africano, entendeu? E aí eu fui para essa fazenda, lá o pessoal é um outro Estados Unidos, né? Não é aquele pessoal que quem vai para Nova York vê uma coisa. Eu poderia dizer que lá é o verdadeiro Estados Unidos, pode ser? Porque ali é na prática mesmo, é todo dia, né? Você quase não tem contato com o estrangeiro, é só americano, você trabalha, você vê o pensamento do cara, o que ele quer, qual que é a vontade dele no futuro, entendeu? Então você entende a cabeça do americano ali. O dono da fazenda, como é que era ou não? Ou era a empresa
o negócio era de empresa grande ou era familiar? O que era onde você Não, trabalhou? as fazendas, todas eram tocadas pela família. Inclusive, isso é um problema americano, que é os filhos, os pais têm sucesso na lavoura, conseguem um dinheiro, aí os filhos vão para os grandes centros, Califórnia, Miami, essas coisas. Eu conheci casos lá do filho, foi trabalhar com desenvolvimento de chip, ficou Ixi, tem nada a ver. milionário, o pai investiu e aí, tipo assim, tinha uma fazenda grande lá que não tinha o que fazer com ela, porque não tinha ninguém para tocar. Não tinha sucessor. Porque aí o pai tocava sozinho, entendeu? Ele e mais duas pessoas, ou ele pegava uma empresa dessa para ajudar, que era igual a minha, entendeu? Rapaz, e lá você sentia muita diferença de cultura? Você sentiu Nossa isso aí? Senhora. O que é que você via diferente? Tudo, 100%. É? 100%. O que te chocou? Primeiro é a comida, né, primo? A gente é É. acostumado com Arroz, arroz, feijão, feijão, carne, ovo e salada. carne, aham. Não, lá é outra coisa. Que Já que é um é? negócio mais voltado para batata com carne. Às vezes eles falam muito assim que não gosta muito de mexicano e tudo, né? Que tem a discussão deles aí. Mas comida. Mexicano. Eles faziam, tipo, chile é uma comida mexicana que a gente comia direto. Aí o barbecue, né? Fazia o churrasco no final de semana. Aí eles gostavam muito de salsa, né? Que tipo uma salsicha, mas que eles mesmos fazem, né? Que é parecido com salame também, que você cozinha. Entendeu? Aí você teve que acostumar com a comida lá. Tive que acostumar. E esse negócio de você ter falado dessa discrepância de produção, você chegou a ver o porquê, o que eles faziam diferente? Se a tecnologia deles era diferente da nossa? Por que eles produziam tanto mais do que nós aqui? Ainda é assim, será? Você não sabe, né? Você tá Então, no não, ramo tem vários fatores para isso, né? Um é que, tipo, o solo deles ali, eles cultivam, protegem o solo. Na Segunda Guerra Mundial, quando sobrou o nitrogênio, que era usado para fazer as bombas, essas coisas, ele praticamente doaram para os agricultores muito barato, e eles ficaram com muito na mão e jogaram muito no solo. Vários tipos de insumos, vamos dizer assim, que sobraram da guerra, e isso aí deixou o solo... O nitrogênio, ele não fica muito no solo, mas era engraçado que eu bebia a água de lá, o pessoal falava que era por conta do nitrogênio que tinha jogado há muito tempo atrás, porque a quantidade foi muito alta. O entendeu? sal? Você sentia sal na água? A água era Salobra. era salobra, assim, era uma água grossa, sei lá, uma água diferente, entendeu? Então isso aí é um dos fatores também. E aí eles tinham o pessoal vem estudando o híbrido, né? Porque foi a capacidade de formar o híbrido que fez essa explosão de produtividade. Por exemplo, porque quando era variedade, a gente falava variedade. Aqui no Brasil, os agricultores antigos ainda falavam, tem essa variedade, mas não é variedade, é híbrido. É híbrido. Mas eles falam isso porque na época era variedade, que você plantava, era igual o ser humano. Tipo assim, você plantava, nascia um pé grande, um pé pequeno, um pé com duas espigas. Um pé não com era uma padronizado, Não né? era. E o vigor de híbrido faz um padrão. Porque isso é modificado geneticamente, no caso, e o pessoal da Pioneer já tinha mais de 100 anos que estava evoluindo, fazendo esses híbridos lá, né? E os híbridos eram próprios para lá. E aí você pegar uma semente lá e plantar aqui não é a mesma coisa. Você tem que fenotipar ela para o ambiente, entendeu? Entendi. Então, mas então por isso que... Será que até hoje eles devem produzir bem mais por hectare? Produz. Eu nem imaginava que era isso, tanta essa diferença. Não. Mas então é isso, porque primeiro a tecnologia é lá, depois que eles vão mandando para fora, né? Não, tudo começou lá. Aqui depois a Embrapa veio. A Embrapa foi, por exemplo, em pouco tempo atrás não se plantava soja no centro-oeste. A Embrapa fez uma variedade de soja, a partir disso as empresas vieram adaptando e conseguiram fazer a soja sim, a variedade, porque ela não é híbrida, né? Então, aí conseguiram produzir, agora no Brasil inteiro produz milho, soja, tudo. Entendeu? Que legal. E nessa viagem, nessa vivência de um ano, você falou, você não ficou só num lugar trabalhando, não, você foi trabalhar em outros lugares também? Você conheceu os Estados Unidos? Nossa, você viajou? Eu fiz uma viagem lá, que foi uma coisa assim, foi engraçado demais. Eu conheci esses caras brasileiros, né? E aí já fazia um tempo que a gente estava lá, mas a fazenda que eu trabalhava, o cara era muito gente boa. Ele falava assim, não, se você quiser sair no final de semana,
fica à vontade, trabalha, faz seu horário, cumpre certo. Eles dedicam muito nisso, né? Depois eu vou te contar que ele já falou para mim de horário. E aí, volta, tudo, faz essas coisas, beleza. Aí, quando eu estava aqui na agronomia, a gente sempre ouvia falar da Farm Progress Show. A Farm Progress Show é igual a AgriShow mesmo. Só que era gigante. Eu acho que ela deve dar umas, sei lá, cara, umas 5 da AgriShow, mais ou menos. Não sei hoje como é que tá, mas naquela época era. E aí, e o meu patrão lá, ele tinha ido na Farm Progress Show e ele ficou deslumbrado na época que ele foi, porque viu tecnologia, ele viu as coisas e tudo mais, né? E aí, eu peguei e cheguei um dia nele assim, tinha acabado o expediente, eu falei assim, ó, eu gostaria de ir na Farm Progress Show. Ele falou, é mesmo? Você tem interesse? Eu falei, tem interesse. Ele falou, rapaz, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu vi isso, eu vi aquilo, e ele compadeceu com a situação, sabe? Aí ele falou assim, ó, então, mas como que você quer ir para lá? Porque é em Springfield, em Illinois. E aí, tipo assim, dava acho que 1.700 milhas de onde eu tava. A milha, qual que é a diferença de quilômetro? É mais ou menos 1,7. Então dá mais de 3.000 quilômetros, quase. 2.000 quilômetros. Uns 2.000 quilômetros, mais ou menos, onde eu tava. E aí ele pegou, falou, mas como que você vai? Eu falei assim, ó, eu vou na minha caminhonete. Ele falou, não, você é doido. Essa caminhonete sua não vai chegar lá, não. Eu tinha uma F-150, ela era muito bonita, uma caminhonete preta, tudo assim, ele falou assim, não, essa sua caminhonete dá para ir, dá, mas você vai gastar muito. Eu vou dar um jeito. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu liguei para esses brasileiros e falei assim, ó, é o seguinte, eu tô indo para Illinois, na Farm Progress Show. Cara, você é doido e tal, não sei o que. Não, conversa com o patrão de vocês aí, se vocês quiserem ir, eu tô indo. Aí passou um dia, eles me ligaram, não, pode passar aqui e me pegar. E eu nem sabia o jeito que eu ia ainda. Aí eu cheguei lá, rapaz, tinha um Lincoln, chama Lincoln 94. É o carro que eles usam para fazer limusine, essas limusines que você vê em que filme. os carrão. Só que eles cortam e ele aumenta, né? Mas é o mesmo carro, só que não era... de ano. Não, ele era um carro muito bom. Esse carro é um dos melhores carros que tem. Tipo mas assim, de ano ele ainda fabrica ele? Hoje nem sei se tem mais. Ele 94, eu imagino que ele era de 94. Entendeu? Só que ele é um carro clássico. E aí ele pegou e falou assim, cheguei lá e vi esse carro parado lá na frente. Da fazenda. Aí eu falei, nossa, cara, quem que vem nesse carro aqui, né? Continuei trabalhando e tal. Aí isso era acho que era uma sexta-feira. Aí ele chama Mark, o cara que eu trabalhava lá, Mark Meyer. Ele chegou e me entregou a chave do carro, falou assim, ó, pode ir nesse carro aí, já está revisado, já troquei o óleo, troquei a bateria, pode ir embora. Eu falei, você tá brincando? Aí ele falou, né, amanhã você já arruma suas coisas e sai e vai. Como que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou fazer esse caminho aqui, vou levar mais 2 amigos meus. Ele falou, não, então beleza. Tinha GPS ou no mapa mesmo? Não, GPS. Não existia não, rapaz, né? Tipo assim, mapa de papel e tipo assim, Deus na frente, placa e coisa, e posto, é aqui mesmo, entendeu? Aí passei, peguei esse povo e fui embora. Aí, rapaz, nós chegamos assim, ó, eu fui dirigindo por umas 7 horas. Nossa. Aí nisso, o japonês estava dormindo no banco de trás. Aí o japonês falou assim, não, eu tô firme. Aí ele foi mais umas 7 horas e o outro foi dormir, eu fiquei no mapa e depois nós fomos revezando, tipo assim, aí na hora que tava todo mundo cansado, a gente deu uma dormida. Mas parou em algum lugar ou não? Não, aí a gente já deu uma dormida no caminho assim, dormiu num lugar lá e já tocou, já chegou no Illinois. Tipo assim, no outro dia cedo. Mesmo, tocou, no outro dia cedo nós estava lá. E aí nós chegamos com vontade de ver tudo e já foi correndo e tal. Chegou cedinho, Muita sabe? gente? Muita gente. Tinha foto de lá até esse dia. Tinha coisa que tá atual, tá chegando aqui agora. Olha só. E aí, tipo assim, nós corremos e vimos a feira inteira. Em um dia. Aí o patrão tinha dado 5 dias para voltar. Aí eu falei assim para eles, você quer saber do negócio? Tô indo para Nova York. E é muito longe. Tinha mais 2.000 quilômetros.
Aí eu pegou e falou assim, rapaz, você tá doido? Eu falei assim, ué, ó, se eu não for... O que adianta eu vir aqui nos Estados Unidos e não ir lá em Nova York, não ver a estátua, não ver as coisas? Eu quero ver, ué. Tenho vontade de ver. Eu era novo nessa época, né? Tinha uns 23, 24 anos. Aí eles falaram assim, rapaz, eu não vou não. Aí eu falei, então beleza, só que vocês vão ter que voltar de ônibus. Aí ele dormiu, no outro dia cedo, nós tomando café, aquele silêncio assim. Aí o japonês virou e falou assim, ó, você acha que dá tempo de nós ir voltar? Eu falei, dá tempo de nós ir voltar. Então vamos. Então aí eu falei pro Gabriel lá, o outro, vamos embora, vamos. Montamos nesse carro. E foi. Rapaz, eu tenho uma história engraçada disso aí, que esse Gabriel, tipo assim, nós estávamos rodando sem parar para chegar em Nova York. Tinha uma serra, assim, perto de Nova York, já fazia umas 2 horas que nós não cruzava com ninguém, eram umas 2 horas da manhã. Ele pegou e falou assim, e ele estava dirigindo, né? E eu no mapa aqui olhando e tal. Ele falou assim, eu quero te contar um negócio. Aí eu falei assim, Gabriel, pode contar, ué, tá só eu e você aqui. O japonês dormindo com a bandeira do Brasil na cara, sabe, atrás assim, né, para não pegar claridade. Aí eu falei assim, rapaz, eu encarno espírito. Eu dei uma risada igual assim, ó, kkkk. Cheguei a amassar o mapa, de tanto que eu ri, tipo assim, minha barriga doendo, eu falei, esse cara é gozador demais. Né? Aí eu olhei pra ele, rapaz, ele brabo, dirigindo assim. Aí eu fiquei sério, aí eu falei assim, vixe, é verdade. Eu falei, vixe, o trem é verdade, velho. Aí, nisso a polícia tinha parado nós um tempo atrás, que tinha queimado uma luz atrás do carro, que nós já estava rodando não fazia muito tempo. Eu troquei essa luz. Aí eu peguei e falei assim, Gabriel, para o carro aí que eu acho que aquela luz deu problema. Dá uma olhada lá. Naquele desceu do carro aqui, foi assim, eu dei um tapa no peito do japonês que estava dormindo. Eu falei assim, o Gabriel encarna espírito. Ele tirou a bandeira da cara e falou assim, espírito? Eu peguei e falei assim, rapaz, falou que encarna espírito. Eu falei assim, não, então deixa ele dirigir mais. Eu falei assim, aí na hora que ele foi voltando, o japonês já acendeu um cigarro, deu uma volta no carro, olhou assim, falou assim, não, deixa que eu vou dirigindo aí, Gabriel. Aí ele falou, não, mas eu tô bom. Eu falei assim, não, pode ficar sossegado. Ele cansado pra caralho. Pois ele deitou lá atrás, assim, em vez de pôr o retrovisor pro coisa, viu o retrovisor pro rapaz, assim, eu ficava olhando no carro. Aí eu ficava assim, é mesmo? Ficava perguntando pra mim, sabe? Eu falei assim, falou. Mas aí depois ele contou a história que ele... Rapaz, era uma história que ele era lá do Pará e, tipo assim, ele era filho do tio com a sobrinha e teve muito rolo na família dele, foi um trem feio. E ele achava que era por conta disso. E ele contou que ele ficava forte, falava coisas que não queria falar. Eu falei, você tá louco. Mas acho que com nós não aconteceu nada disso, não. Mas ele tava abrindo o jogo lá, o baixo espírito. Então, eu acho que eu ri demais. 3 horas da manhã. Depois eu falei, vou perguntar pra ele na hora que for mais ou menos meio-dia, sabe? Tipo assim, que meio-dia dá pra você fazer alguma coisa. Agora 2 horas da manhã, Deus me livre. Aí nós conversamos no outro dia, tal, tô com o normal. Aí chegamos em Nova York, cheguei no Brasil e andei, não lembrava disso aí. Mesmo? Um dia, aí cheguei lá, festa, cheio de brasileiro. Falei, gente, que coincidência. Aí fui, vi a estátua, vi umas coisas, tal. Aí acabou. Aí o japonês, um amigo meu, falou assim, tá à vista, agora não é pra voltar? Agora não é pra voltar. Aí nós voltamos, teve que trocar o óleo do carro de novo, por causa que já tinha rodado... Foi tipo assim, foi uns 4, 5 mil para ir e uns 4, 5 mil para voltar. E aí chegamos lá, tal, entreguei o carro para ele. Ele olhou assim no coisa assim, ele olhou assim e falou assim, eu acho que eu notei errado. Tipo assim, ó, sabe o velocímetro ali, a quilometragem? Ele falou assim, rapaz, eu acho que eu notei errado, vou buscar o papel lá dentro. Eu falei, não, o senhor não notou errado, não. Ele falou assim, como assim? Você andou esse tanto aqui? Eu falei assim, andei. Eu fui lá em Nova York. Ele falou assim, mentira. Você tá brincando. Eu falei, eu vi a feira no dia só e fui em Nova York. Eu falei, rapaz do céu. E ele ficou feliz. Ele falou, achou bom. Eu falei, não, é bom. E aí, como é que foi? Eu falei, eu imagino. Ele falou assim, eu imagino o povo vendo a placa, porque lá os carros, a placa é por coisa, né? De estado, tipo estado. Aí, tipo assim, eu falei, imagina o pessoal lá em Nova York vendo a placa do North Dakota,
Que coisa, Falei assim, né? rapaz, que a distância que era. Nem os americanos devem ter feito essa viagem lá da Dakota, não é normal, né? Não, ninguém faz isso não. De carro, igual a gente fez ali. A não ser que alguém queira fazer uma viagem. Nisso aí você vê muita coisa, né? Você vê, tipo assim, vai passando, você vai vendo como que é as fazendas, o tanto que é bonito. Eu vi tipo assim, uns cavalos que pareciam ser selvagem, búfalo, tudo num Na caminho. beira, assim, nas fazendas, é isso que você via? Né? A gente parava, conversava com o pessoal, né? E o clima lá? Porque os Estados Unidos dão uma chuva feia, não pegou isso não. Você não viu nada disso lá, não? Lá, não, eu já peguei. Mas não nessa época eu peguei que a gente chama de thunderstorm, né? Essas thunderstorm, você tem que ficar, igual você viu aí na Mundial de Clubes, você tem que parar, você tem que ir para dentro de casa e fechar. Entendeu? Chuva feia mesmo. Você não pode ficar na rua não. Mas pelo alarme, porque a tempestade já pode virar e quebrar tudo de uma hora para outra. O vento ficar forte de uma hora para outra, assim, porque o vento pega velocidade, que é um chapadão, né? E quebra tudo. Quando você estava lá, não pegou, não? Vocês não pegou isso? Não, eu vi muita coisa retorcida lá, mas comigo não. Peguei uma chuva braba, peguei neve forte. Neve? Eu cheguei, eu acho que a temperatura mínima que teve um dia que eu tava lá, acho que chegou menos 32. E como que era que foi pra dormir? Ué, menos 10 graus, como é que você faz? Não, lá tem aquecedor? Não, é tudo climatizado, né? As casas. Então, tipo assim, tem um termômetro que ele marca lá fora e marca dentro de casa. Então, tipo assim, aí você fica olhando. Se a temperatura da sua casa tá boa, você fica de bermuda ali e lá fora tá nevando. Entendi. Se estragar, você não vê? Não, mas um dia, tipo assim, os cabos lá, isso aí é a gás. O aquecedor é a gás. Ele tinha um a gás e o elétrico. Só que nessa casa que eu tava, era elétrico, né? E a maioria são a gás. Mas aí o que aconteceu? Um dia lá deu uma nevasca, derrubou energia não sei na onde, e eu tava dormindo. Aí de repente eu acordei encolhido assim, mas num frio, rapaz. Eu falei assim, nossa, mas eu estragou alguma coisa. Eu olhei assim no meu termômetro lá de dentro de casa, já tava para baixo. Aí eu peguei, vesti a roupa, porque lá fora tava menos 20. Na hora que eu saí pra fora, assim, o cara, meu vizinho de frente era um fuzileiro naval. Ele participou de umas ações dos Estados Unidos, porta-aviões, essas coisas. Ele era um senhor, tinha uns 70 anos. Na hora que eu vesti, assim, que eu vi ele saindo também. Aí ele falou assim, ó, vamos lá que nós vamos ter que ligar o trator para gerar energia, para voltar a aquecer até amanhã. Eu falei, então tá. Aí nós fomos, já engatamos o trator no gerador, ligamos o trator, frio demais. Aí cheguei em casa, já estava tudo quentinho. Entendeu? Ligou na Você dormia sozinho lá? Não tinha mais um companheiro? Não, dormia sozinho. Dormia sozinho. Era uma sala? Nunca tranquei casa, a porta da minha casa. Hã? Nunca tranquei a porta da minha casa. Lá? Porta aberta. Dormi um ano com a porta aberta. Tinha chave. E as estradas? Você, nessa viagem, você viu algum buraco igual quando aqui no Brasil? Não? Nada. Tô zoando. Tudo limpinho, bonito. Não tem. As estradas de chão são reformadas periodicamente. As estradas de chão lá, você pode andar 100 km por hora nela. É projetada para isso. As curvas... de chão você fala sem ser asfalto. Sem ser asfalto, estrada de terra. Então, ela faz quando tem uma curva, o próprio caminhão que reforma ela, ele baixa mais de um lado para você entrar correndo e fazendo a curva de lado, assim. É o negócio mais impressionante que eu vi. E assim, na época eu estava lá e sempre passava os caminhões reformando, tudo é retinha, não tem um buraco, não tem nada. Na estrada de terra. A outra nem se fala. E depois você veio para o Brasil, você ficou trabalhando nessa fazenda muito tempo? Lá nos Estados Unidos? Fiquei um ano. Um ano. Aí depois que você voltou para o Brasil, você ainda veio, igual você falou, você foi trabalhar para essas multinacionais, tudo. Você teve uma experiência também nisso, né? Ixi, eu fiquei muito tempo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que mandar uma carta que era tipo uma biografia, assim, de você falar a sua vida e os seus planos futuros. Aí eu mandei uma carta, nisso eu expliquei que eu queria trabalhar em multinacional, tudo, e eu escrevi o nome da empresa. Mandei a carta, trabalhei lá um ano, voltei. Quando eu voltei, a vaga era nessa empresa. Sério? Legal. E aí eu comecei a trabalhar, mas comecei de baixo, né? Comecei como assistente técnico e depois eu fui subindo até o cargo. O agrônomo aqui no Brasil, você vai saber me falar, porque além de ser você viveu, né?
antes de nós ver essa metamorfose de agrônomo para médico. Eu conversei com um amigo meu aqui, que ele é amigo assim, muito. O Júnior Brandão, ele é trader profissional. Conheci ele através da internet, muito tempo, fiz curso com ele. E ele é do mercado financeiro. Eu tive prazer de trazer ele aqui, cara. Olha que coisa doida. Ele veio aqui e nós batemos um papo. Boa. Ele era agrônomo, ele é agrônomo, formado como agrônomo. Aí ele comentou aqui que o agrônomo hoje é uma profissão muito diferenciada, porque se o cara não for um vendedor para vender insumo, vender defensivo, essas coisas, na sua época era assim também, você mais praticava um comércio de venda do que propriamente aquelas análises que você tinha que fazer, o cálculo, essas coisas. É assim hoje ainda no Brasil? Na sua época era assim, não? Assim, é o seguinte, depende muito do cargo que você está. Uhum. Todos os que eu trabalhei, eu tinha que fazer a parte técnica e testar híbrido novo, fazer teste, pôr um do lado do outro, comparativo, fazer esses cálculos. Tinha a parte de venda, você tinha que ter relacionamento, você tinha que fazer o forecast, que a gente fala, que é uma previsão de mercado. Então você faz uma previsão, esse ano eu vendi tantas sacas, de 10 mil sacos de milho, no próximo ano eu tenho que vender um pouquinho mais, para quem que eu vou vender esse mais, qual o híbrido que eu vou vender, para a empresa produzir um ano antes. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, existe muita integração, vamos dizer. Né? Então, e na mesma, por exemplo, você fez uma previsão de venda para um cara, esse cara quebrou, e aí? E o financeiro vai te ligar e vai falar assim, esse cara não vou poder entregar o milho, como é que vai fazer? Então você já tem que redirecionar para outras pessoas. Eu tinha contato com um cara do norte, com um cara do sul, o milho do sul sobrava, o cara ligava para mim, rapaz, tem como você encaixar em algum lugar aí? Entendi. Eu encaixava no meu mercado de silagem, que era um mercado que aguentava mais coisa do que um de grão, que às vezes você colocava um grão do sul aqui, na hora que ele ia produzir, não produzia nada. Mas na silagem ia fazer para silagem boa. Entendi. Então você tinha que ter esse feeling, essas coisas. Por causa do clima é diferente? É isso. A velocidade do híbrido. O híbrido precisa de mais pontos de luminosidade, que a gente fala, para produzir, para chegar no máximo. E aí tem lugar que era mais rápido, lugar que era mais devagar. Você coloca um milho aqui, ele tem um comportamento diferente. Então tinha que ter essas Agora eu vou te fazer uma pergunta, cara. O que aconteceu para você falar assim, não, agora eu quero ser médico, eu vou fazer medicina? Quantos anos você tinha na hora quando você prestou a faculdade? Primo, na verdade, a primeira vez que eu prestei medicina, eu prestei com 17 anos. Eu lembro de você falar antigamente que você tinha montado, né? Eu prestei e aí eu fiquei bem colocado. Naquela época que era tipo assim, era o trem mais difícil do mundo, era passar. Mas naquela época, as coisas estavam engateando para minha família e tal. Era uma faculdade particular, eu acho que meu pai teria passado muito mais dificuldade. Então, eu prestei essa faculdade, que é a que eu estudo hoje. Onde que é que você faz? 2017, o NAERP. No NAERP. O NAERP Ribeirão. E aí eu fiquei bem colocado e foi chamando. Aí eu falei, cara, será? Mas aí quando foi lotando as vagas, aí chamava um só. Aí foi diminuindo. Aí você que chegar em minhas para. Aí acabou pertinho de mim. Aí eu peguei nesse mesmo ano, eu tinha prestado agronomia. Eu passei bem colocado. E aí os meus amigos lá que eu conheci no dia e tal, eles falaram assim, não, cara, que você consegue bolsa. E aí, tipo assim, eu formei na agronomia com bolsa, trabalhei com KFMC durante a minha estada na faculdade, aprendi muita coisa, então para mim ali foi uma escola, e foi bom. Só que, como eu já tinha passado, eu tinha a bolsa, a faculdade era 30 km de casa, eu gosto de roça, porque senão não teria feito, entendeu? Então peguei e falei assim, cara, vou fazer, entendeu? A medicina está longe, tá difícil, eu vou fazer, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu vou ter sucesso, entendeu? Me peguei e fui, e aí você me perguntou por que eu... depois que você retornou a ideia, eu falo o desejo, o que te levou a... Então... Porque quantos anos você tinha? Quando você prestou? Quando eu prestei a faculdade? A segunda vez aí, a medicina. 34 anos. Não tá velho não, mas um cara de 34 anos, ele já tá...
ele se acha que já está mais ou menos na metade das coisas, não dá tempo de fazer nada, você foi o contrário, Não, né? eu nunca pensei isso aí, primo. Eu nunca pensei porque eu acho que, tipo assim, se você vê a história das pessoas, né? Até o próprio, o cara do McDonald's, o cara do KFC, os Tudo caras... velho. Fez as coisas acontecer depois de velho. E, tipo assim... Velho é foda, né? 58 anos, né? Na idade não boa, é. né? Eu acho que tá dentro da sua cabeça, isso aí, Eu acredito entendeu? também, eu acredito. Porque eu conheço cara velho com 25 anos. Eu também, com 18. Entendeu? Que não quer fazer nada, que tá desanimado e tudo. E conheço cara que tem 65 anos que corre triatlo. Você pega, por exemplo, o próprio Abílio Diniz, velho. Olha esse cara. Esse cara tá fazendo coisa diferente. O Abílio Diniz. Ele morreu, viu, Pedro? Não, morreu, mas eu sei. Então tipo ele assim, tá fazendo mais não. Não, que ele fazia, né? Ele fazia. Eu falei que com 65 anos ele tava tipo... Não, com 88 anos ele tava bem pra caramba, 80 e tantos anos. O cara tava né? correndo triatlo. O cara, ele pegou... esses tempos atrás eu vi, ele participou de jornalismo, você lembra, no final? Ele fazia entrevista, era coisa, tipo, depois de já ter o Pão de Açúcar, depois de já ter tudo quanto é coisa. Então, tipo, mas o meu caminho para medicina foi engraçado, assim, porque não foi a primeira escolha minha, assim, na hora que eu tava num cargo bom, você tava bem, né, cara? eu tava bem, eu pedi para sair, né? Não foi que alguém me mandou embora. Eu achei que, tipo assim, que as empresas, elas fazem o trabalho dela aqui, mas, por exemplo, vamos supor, uma empresa igual a que eu trabalhava, a Monsanto, ela recebia um valor X do Brasil inteiro que trabalhava, vendia os produtos, ela investia em Santo Luz e tal, para desenvolver novas tecnologias. Aí ela tinha uns locais de fenotipagem, que era em Uberlândia, esses lugares assim, todas as empresas têm. E aí eu fiquei naquele negócio, falei, cara, será que a minha vida é isso aqui mesmo? Tipo assim, eu vou trabalhar para esses caras a vida inteira e a gente é só um número dentro da empresa, e aí, como é que vai ser lá na frente? Essas empresas grandes é assim mesmo, né, cara? E eu sempre tive vontade de ajudar os outros, sabe? Tipo assim, eu via assim, alguém às vezes não tinha condição de fazer nada, aquele negócio, e aí eu falei, cara, acho que isso aqui não é o meu caminho, não. Aí eu pensei na parte de governo primeiro. Aí, eu lembro que você estava estudando para... foi isso aí que foi a virada de chave. Eu queria fazer um concurso federal para trabalhar no Ministério das Relações Internacionais. Aí eu entrei e comecei a estudar, com força de vontade mesmo. A minha meta era 8 horas por dia. Nisso eu abri uma loja para custear a minha vida, né? Eu vendia roupa, né? Vendia essas marcas... Eu consegui comprar Lacoste, John, essas coisas assim, originais, tudo dentro, e pus aqui em Miguelópolis, entendeu? Porque, tipo assim, um pedido da Lacoste naquela época era 80 mil. Aí, tipo assim, pra você vender 80 mil dentro de Miguelópolis de Lacoste, não é fácil. Só que aí eu consegui um parceiro me passava. Aí eu peguei John, peguei outras coisas, peguei Nike, trouxe tudo para Miguelópolis. Essa loja foi me custeando e eu fui estudando. A minha meta era estudar 6 a 8 horas por dia. 8 horas eu bati poucas vezes. Eu sempre ficava no 7 e no 6. Eu marcava. Estudei tantas horas agora eu vou voltar para estudar mais tantas horas. E aí eu fui pegando, prima. Aí, tipo, fui estudando português no fundo, o inglês jurídico, né? Que aí, tipo assim... Porque isso aí que cai nesses concursos, né? É um inglês mais diferenciado. Tanto é que você tinha que ler livros, às vezes, assim, para você entender. Tipo, livro de 1800, Moby Dick, por exemplo. Legal. Ler em inglês, Moby Dick. Sabe, a primeira versão. Você tem que ler em inglês? Ixi, aí nessa época, prima, eu tive contato com o Shakespeare. Por isso que eu falo que a língua... Ela não é só você falar assim, onde que é o mercado ali, quando você está em Orlando, entendeu? Aí, o inglês, ele me trouxe uma visão diferente, porque eu comecei a ver o que o Shakespeare pensava. Aí, nessa mesma época, eu estudava o Machado de Assis, entendeu? Porque o português, você fala, cara, esses caras é muito genial, né? Aí eu comecei a estudar
a parte filosófica de algumas coisas, eu tive que saber o porquê da Revolução Francesa, afinco, por que a Primeira Guerra Mundial, porque nesse concurso você fala, a Primeira Guerra Mundial aconteceu por quê? Aí vai falar assim, porque mataram o príncipe da Áustria, não sei o quê, o Ferdinando. Beleza. Aí se você falar isso aí, você cai no senso comum, todo mundo põe isso aí, já era. Você tinha que explicar como começou esse conflito lá atrás, se teve alguma raiz em algum lugar, né? Se poderia ter sido evitado por alguma coisa. Então, tipo assim, isso aí começou... Eu comprei um curso para isso. Rapaz, isso aí abriu minha cabeça. Legal. Entendeu? Abriu minha cabeça. Aí comecei a estudar também a parte de filosofia, né? Que é o próprio Aristóteles, né? Que ele fala, né? Que a gente... a melhor coisa que existe é a felicidade, mas não a felicidade de prazer e de poder, é das virtudes. Isso, essa felicidade, né? Para eles era outra coisa, era, né? outra coisa. Então isso aí também começou a abrir minha cabeça para outras coisas, sabe? O próprio Thomas Hobbes falava que o homem é lobo do homem, né? Que o homem precisa de uma organização, porque senão ele mesmo se destrói. Então, essa época foi muito assim, a história do Shakespeare, por exemplo, do King Lear, que é o Rei Lear. Rapaz, é uma história que não é conhecida, mas se você pegar para ler, é genial, né? Assim, como é que não é difícil de entender, da cabeça do cara? Você fica pensando, sabe? Ou será que aconteceu mesmo? Você fica num negócio assim. É igual assim. Moby Dick, será que existiu mesmo? Então, é doido, né, cara? Coisa que ele não vai saber, mas você fica pensando, será que o cara tirou isso aí da onde, né? Deve ter tirado de algum lugar. E aí, beleza. Aí eu comecei a aprofundar para estudar isso aí. Eu fiquei lá... Eu estraguei 3 cadeiras dessa de escritório, que a cadeira rachava no meio do tempo. Nossa. Porque eu era pesado, né? E estudando. Aí estudei história do Brasil inteira, Getúlio Vargas, essas coisas, tenentismo. Aí isso aí também é uma coisa engraçada, que você vai vendo que os ciclos, existe um ciclo. Quando você estuda a história do começo ao fim, existe um ciclo. Você vai vendo assim as repúblicas, o que vai acontecendo com elas, o que acontece em determinado tempo, depois de um certo tempo de poder, que é o que está acontecendo hoje. A república estragou a monarquia, estragou o Brasil? O que você estudou, depois nós voltamos no tempo. Porque eu falo assim, pelo que você estudou, eu vejo que existe muita narrativa falando mal, mas parece que na época do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Pedro II, né? Dom Pedro II, o Brasil tinha mais respeito, o povo parece que era mais educado, eu não sei o que é, essas complô para nascer a república, esse povo que tá mandando o Brasil até hoje, fizeram dele uma anarquia. O que você acha? O pessoal fala, né? É tipo assim, o Dom Pedro II era um cara muito estudado, ele foi um cara que foi, vamos dizer assim, esculpido, né? Para ser era um nobre, chefe né? de nação, né? Só que ele tinha os problemas dele também. Igual todo mundo. Igual todo mundo tem. E o pessoal, os conselheiros dele, na época, destruíram, vamos dizer assim, o maior empreendedor brasileiro, que foi o Barão de Mauá, entendeu? Porque o Barão de Mauá, ele tinha feito banco, ele puxou um cabo da Europa para o Dom Pedro II ligar para a família dele, entendeu? Ele fez ferrovia para Dom Pedro ali em Petrópolis, né? Para subir a serra. Então, tipo assim, o cara era o maior empreendedor e eles mataram ele na época da monarquia, vamos dizer assim, né? Eu acho que a república, ela é muito difícil, o jeito que a gente vive hoje, no esquema de parlamentar. O parlamentarismo acho que seria uma boa ideia. Funcionaria melhor. Funcionaria melhor ao longo do tempo. Porque senão a gente não teria que passar tanto tempo assim à mão de alguém que não está governando bem. A gente ia lá e tirava esse pessoal. Sabe o que eu penso? Eu vejo assim, querendo ou não, qualquer empresa que você olha, ela é uma mini monarquia. Porque tem um dono. É um rei ali, e os outros trabalham em prol daquele negócio funcionar. Parece que tudo que é privado, que tem um dono, as coisas fluem muito mais do que um negócio que entra um, sai, rasga o negócio e vai virando. Estou dizendo que o Brasil tinha que ter um dono, mas alguém tinha que ser responsável. Você acha que a empresa que tem essas familiares é melhor do que essas que tem um monte de... Aí já vira aristocracia, aí já vira outra coisa. Essas grandes, você fala, né? Eu acho muito melhor. Sabe? Eu acho assim, né, que é muito melhor. Elas têm mais alma, né? É outro esquema, não se prostitui tanto. Que eu acho que o familiar, você vai ali, você tem aquele pensamento, você vai tocando no seu pensamento. Isso. Né? Agora, essas empresas que estão aí há 100, 150, 200 anos no mercado, que é dirigido por CEO,
Elas vão controlando os lucros, os gastos, para não quebrar, Uhum. e vão perpetuando. Vão criando nova Tem muita tecnologia. corrupção ali outra coisa. dentro, né? Daí já começa a ter um negócio. É um negócio que eu falo de não ter dono. O dono que eu falo é alguém responsável, sei lá, meio que missionário em termos de missão, sabe? Um negócio que é o que o Brasil, eu vejo o país tem tudo, cara, mas parece que eu vi aquele general que foi presidente, como é que chama, gente? É o Figueiredo? Teve mais, né? Não, Costa aquele e Silva, o o Geisel, não, não, o Castelo Branco. o Figueiredo. Foi o último, acho. Foi o Figueiredo, que ele, quando ele teve que ir para assumir lá, para mexer com política, ele foi para política, né? Uhum. É o Figueiredo mesmo? É ele, né? João Figueiredo. Ele falou lá que quando ele conversava com o povo que saiu do quartel, tudo era país, era pátria, era bandeira. Na hora que chegou lá, cada um por si, olhando só para o seu umbigo. Aí disse que falou, mas que vocês não preocupam com o Brasil? Um dos deputados Brasil, seu João, Brasil, tô preocupado com o Brasil. Quer dizer, um negócio meio estranho, né? E até hoje nós estamos aí. E eu tô querendo saber de você da medicina e nós já tá falando. Mas era realmente isso aí, primo, que era o meu pensamento. Quando eu tive contato com essas coisas, dessas histórias, essas coisas, eu falei, cara, dá para fazer muita coisa, dá para mudar, entendeu? E eu por isso que eu fui para esse negócio das relações internacionais, que eu falei assim, se eu entrar lá, é um alto escalão do governo, lá dentro tem como você trabalhar, você vai saber o que está acontecendo de dentro para fora, tal. Então eu tinha muita vontade por causa disso. E aí eu me esforcei, rapaz. Você chegou a prestar, não? Prestei. Então, aí eu prestei uma prova. Aí tipo assim, para eu ir para a segunda fase, eu tinha que ter acertado, porque as questões é assim, uma questão são 4 questões. Então tinha tipo 80 questões vezes 4, tinha 320 questões. Nossa. Praticamente. Uhum. Aí eu acertei 69, mais ou menos. Se eu tivesse acertado 71, eu teria ido para a segunda fase, mas era o meu primeiro ano, e tinha gente que ficava 5, 6 anos para passar. Eu falei, cara, tá bom demais. E outra coisa, cada vez que você errava uma, anulava uma certa. Eu ainda fiquei nesse 68. Quer dizer, eu acertei mais, mas as que eu errei puxou para trás. Eu falei, não, tá bom demais, primeiro ano, vamos embora. Só que aí eu fiquei meio assim com o tempo da prova. Eu falei assim, rapaz, eu vou prestar umas provas parecidas para eu ver para ver se eu melhoro o meu tempo de fazer as questões. Né? E nisso, foi aí que entrou a medicina. Aí eu falei assim, cara, que prova que eu vou fazer que é parecido? Com essa prova tinha nada. Os concursos, nada a ver. Porque esse concurso pede alguma coisa de lei. Lá tinha direito privado, direito público, direito constitucional, inglês, português, francês, espanhol. Internacional não, direito internacional. Tinha tudo isso aí. Aí, tipo assim, se você pega um concurso normal, ia ter ali específico, alguma coisinha e tal. Eu falei, cara, isso aqui também não vai rodar para mim. Aí eu fui onde que tinha mais, que a prova de medicina, ela tem português, matemática eu não ia usar, mas português, história, geografia, que é a matéria do concurso. Eu ia fazer uma redação, que eu precisava fazer uma redação no concurso também. Então eles iam avaliar a minha escrita na redação. E tinha mais inglês, essas matérias, dava uma torno a 5 matérias, assim, que caía realmente no concurso. Você queria ver se você estava preparado. Queria ver se eu estava preparado. Aí eu fui prestando. Aí eu prestei uma, tipo assim, fiquei na rapa, por um. A primeira que eu prestei foi a Municipal de Franca. Fiquei por um para entrar. Municipal de Franca, de Direito? FACEF. Não, de Medicina. Ah, tem Medicina ali? Tem. Aí fiquei por um lá. Aí eu peguei... prestei o Enem. Aí eu acertei 940 na redação, eu tirei uma nota boa no Enem. Aí eu prestei mais um, aí eu passei. Aí eu passei, eu peguei e falei, rapaz, e agora? Aí meu pai falou, não, rapaz, o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas você não estava assim com muita ideia de fazer, ou você quis aproveitar, falou, não, vou não, ver na hora que eu passei, eu dei uma baqueada. Eu falei assim, nossa, rapaz, eu tô estudando um negócio de lá, passei aqui, né? Fiquei com negócio, aí comecei a pensar na época eu queria ser médico. Aí eu falei, rapaz, será que esse é o caminho? Mas aí, nesse mesmo tempo, eu tinha prestado o Enem, tinha nota boa, passei na Federal do Rio de Janeiro, em Ciência Política. Aí lá, eram as matérias tudo concurso.
Aí lá eu poderia ter a oportunidade de estudar na Aliança Francesa, para me aperfeiçoar o francês. Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou, eu tô querendo, né? Rapaz, cheguei no primeiro dia no Rio de Janeiro, primeira semana. Você foi? Fui. Primeira semana que eu tava lá, conversei com o César Maia, chamou no gabinete, nós conversei com um deputado lá, da direita, da esquerda. Aí já estava planejando, por exemplo, o Baleia, que tem o partido dele, e o pessoal já estava planejando soltar um prefeito lá no Rio de Janeiro. Aí o Baleia tava lá, rapaz. Você vê o Baleia daqui, né? Ribeirão. E aí, tal. Na outra semana, um amigo meu, o cara gostou de mim lá na faculdade, contei minha história para ele, ele pegou e falou assim: cara, eu vou sair do consulado, porque eu vou trabalhar como assessor político. Eu vou te colocar lá no consulado. Eu falei, rapaz, mas o negócio é o melhor do que eu estava pensando. Aí, tipo assim, eu já ia começar a trabalhar, já tinha feito a minha matrícula na Aliança Francesa, né? Eu fui morar até com o Stênio, que era médico, aqui. Aí, o médico, ele é daqui, né? Ele é cirurgião plástico. Aí, o Stênio do Adriano? é do Adriano. Aí nós moramos Ele lá. tá lá? Tá. Então, ele ficou um tempo lá, não sei se ele está lá até hoje. Tava lá. Eu estava fazendo plástica. Cara, o Stênio saía cedo, tipo assim, com a mala, na segunda. Aí ele voltava na quinta-feira, com as roupas, lavava, tal, ficava ali mais um pouco, depois ia de novo e voltava só, sabe? Eu nem quase não via ele. Cara, ainda um dia eu ainda falei para o Stênio, eu passei em medicina, mas não quis fazer, cara, e vendo você desse jeito aí, você... Aí que desanima mesmo. Eu falei assim, não, mas é bom. Ele falava pra mim, não, vale a pena. E aí, mas isso aí me desanimou um pouco. E aí, tipo assim, eu peguei, continuei. Aí já estava para eu entrar no consulado, já ia começar a aula na Aliança Francesa, já estava tendo aula na faculdade, veio o Covid-19, cara. Aí veio o Covid-19, aí falaram que não podia sair idoso na rua, chegava na rua só tinha idoso. Esse povo não tem medo de morrer, eu fiquei pensando, né? E aí fechou tudo, aí chegou um comunicado lá na escola, tava lá. Aí virou zona de guerra. Que cidade do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro mesmo? Rio de Janeiro. Eu morava em Botafogo. Aí chegou um cara lá e fechou a escola. Aí tava lá sentado tendo aula, o cara chegou, fechou a escola. Falou, acabou, nós vamos ver o que vai fazer. Não, tava normal, esse negócio de máscara veio depois. Mas foi bem no começo. Não, isso aí foi em cima do caos lá, né? Ninguém sabia o que fazia. Tinha um caso no Rio de Janeiro. Aí já começou o povo a ficar com medo. Nesse dia que fechou a faculdade, tinha 18. Aí eu acho que o povo já sabia que o negócio já estava ruim. Lastrando. É por isso que fecharam. E aí, tipo assim, aí foi 600 mil aí que morreu, né? Tem várias outras coisas. Então, tipo, o negócio foi uma coisa crítica. Lá virou um campo de guerra. Não tinha jeito de sair de lá de avião, nem de ônibus, nem de nada. Só que na época da agronomia, eu era muito parceiro da Unidas, porque a Unidas prestava carro para a empresa, alugava, né? E quando meus carros também dava alguma coisa, precisava parar, o seguro pegava da Unidas. Então, tinha um nome bom com eles. Eles falavam assim, ó, eu lembrei da Unidas, liguei na Unidas, ó, precisa sair daqui desse Rio de Janeiro, porque tava tudo fechado, não tinha onde, tinha nada. Aí falou assim, não, pode pegar o carro, você não precisa nem pagar o retorno, você entrega onde fica bom para você. Eu falei assim, lá em Ribeirão Preto. Eu falei, não, então pronto, pode pegar. Aí eu fui, paguei o carrinho mais pequenininho que tinha, cheguei lá, o povo tava alugando tanto carro para ir embora que eles não tinham carro para me entregar, eles me entregam um carro grande. Teve sorte então. Aí eu peguei, fui, vim embora, parei ali em Ribeirão, meu pai me buscou, aí eu fiquei um mês. Quantas horas de viagem você fez? 7 horas. Você veio direto? Tocando, até chegar aqui. Aí meu pai me buscou lá e, tipo assim, fiquei em casa pensando, falei, nossa, cara, essa faculdade, isso aí não vai voltar, só tá piorando. E aí foi. Mas então você começou a fazer ciência política? Ciência política. Com passado em medicina? Tinha passado em medicina. E aí, continua. E aí, aí começou, tinha mais umas provas de medicina para fazer, ainda tava mais ou menos, sabe? Tipo assim, abre, não abre, faz, não faz, aquele negócio. Aí eu peguei e fiz. Aí eu fiz 6. Aí eu passei em 5. Nossa, você podia escolher, né? Aí eu passei em Ribeirão, passei em Araraquara, passei em Morumbi, em São Paulo,
passei em Goiás e tinha mais uma. Essa eu fiquei na dúvida entre fazer ela ou na porque ela tinha um hospital também. Chama USCS, né? Que é de São José dos Campos, São Bernardo. São José dos Campos, eu acho que era. São Caetano. São Caetano. São Caetano. E aí você foi? Você entrou? Aí eu entrei. E como é que foi? Rapaz. Aí eu passei. Aí meu pai falou assim, rapaz, e aí? O que você vai fazer? Tá tudo parado, tá essas coisas aí e tal. Aí eu peguei e falei, pai, então. Ele falou assim, ó, eu já te falei uma vez, eu te falo de novo. O tempo passa do mesmo jeito. Seu pai te incentivou, então? Meu pai é um cara muito lúcido e, tipo assim, sensato das coisas, tem muita noção, sabe? Foi um cara que foi criado na roça, veio para a cidade, trabalhou, criou as empresas dele, depois ele entrou na prefeitura, foi vereador. Então, ele tem uma história, assim, ele é um cara excepcional. E ele pegou, ele falou isso pra mim, falou assim, meu filho, fala um negócio, minha experiência de vida, o tempo vai passar de qualquer jeito, se é 6 anos, se é 3, se é 2, vai passar. Vai passar. E esse concurso seu, nós não sabemos nem se vai ter de novo, por conta desse Covid, porque veio diminuindo as vagas, sabe? Hoje eu acho que até deu uma padronizada, mas ele vinha caindo. Então, ele parecia que ia parar mesmo. E aí, ele falou assim, daqui 6 anos você é médico, então... Se você quiser, aí meu pai, tem um custo isso aí. Meu pai, eu falei, pai, mas é assim e tal. Ele falou assim, não, se você precisar, eu tô aqui. Então, tipo assim, isso aí, rapaz, o que ele fez por mim, eu tenho que só retribuir. Aí eu entrei e fui. Aí eu tinha umas coisinhas minhas ali, eu fui gastando minhas coisas, aí, sabe, meu pai me ajudando e coisa. E veio, rapaz. Aí no começo ali, eu olhei para aqueles negócios de célula, porque no começo. É igual biologia, isso. No começo é estudo básico. Eu olhei e falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu falei assim, vai melhorar, né? Tipo assim, eu fiz o primeiro ano, o segundo ano era a mesma coisa. Eu falei assim, será que vai só nisso aqui, rapaz? Mas depois ali. E é essencial essa parte. Que eu estudei, tanto é que hoje a farmacocinética de alguns medicamentos, algumas coisas. Eu lembro dessa parte que eu estudei e assim, você consegue entender, falar, não, realmente o negócio vai funcionar por causa disso. Entendeu? Então, o curso de medicina ele é essencial do começo ao fim. Eu nunca faltei de nenhuma aula. Legal. Eu nunca faltei e eu não aconselho ninguém a faltar. Tinha os caras da faculdade lá, os playboys, não... Falta disso aqui, que você tem 25%, vamos para uma festa, não sei na onde. A idade é outra, né? Então, eu falei assim, cara, eu preciso fazer um negócio. Eu preciso saber isso aqui, eu não preciso... Rapaz, aí eu estudava dia e noite. Tipo, eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu não vou dar conta. Porque a medicina, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Porque quando você chega num cara que é especialista, você pega, por exemplo, um cara que é neuro, o cara estudou isso aí tudo, e depois estudou a neurologia afinco, né? Mas se você precisar de alguma coisa da geologia, esse cara vai te dar uma noção, vai saber onde que ele vai te colocar, mas dificilmente ele vai te dar essa solução aqui da ginecologia, porque, tipo assim, ali o próprio especialista que está ali já tem mais 5 anos nessa área, então ele sabe alguma coisa, e você vê a experiência do pessoal, que tipo assim, quando você pega um cara que tem já vários anos, assim, vamos supor, na neurologia, ele vê um cara assim, ele fala assim, esse cara tem isso, entendeu? Aí você fala, mas como é que esse cara sabe disso? Aí você leva ele no canto, pergunta, aí ele te explica, porque ele fez isso. Tanto é que um dia a gente estava na neurologia e aí chegou um paciente e a mão dele estava um pouco assim inclinada. Aí ele falou assim, daqui tantos anos a mão dele vai estar aqui fechada. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque você já vê que já está no movimento. Vai vir e vai fechar aqui, entendeu? Então, tipo assim, ele já sabia disso porque experiência de muitos anos, de coisa e tal. Então, o tratamento que a gente vai ter que fazer com ele desde o início agora para não fechar já é esse, entendeu? E aí, fora isso, AVC, essas coisas. Então, o cara tá
o cara tá preparado para aquilo, entendeu? Então, e agora você imagina, aí tem neurologia, ginecologia, pediatria, endocrinologia. Nossa, um ramo de Então, ramificação. não tem como você saber a especialidade em si até o fim, mas você sai da faculdade Com a base. sabendo. Tipo assim, vamos supor, se você vê uma mulher com um tipo de sangramento uterino, você sabe mais ou menos o que, que é. Aí se ela está na sua clínica, você é um neurologista, você vai falar, não, vai pro Vai ginecologista. encaminhar certinho, Entendeu? né? E aí uma criança que está tendo alguma coisa, você olha assim e fala, nossa, cara, isso aqui é tal coisa. Aí é onde você vai atender no plantão, no postinho, para ajudar. E você está atendendo. Desde a faculdade, a UNAERPA tem que agradecer muito a ela por conta disso. Eu acho que a maioria das faculdades tinha que ser dessa forma, que ela te expõe a isso desde o começo. Apesar das matérias tudo, mas você fica lá no meio do fervor. E outra coisa, às vezes você está estudando alguma coisa aqui que a gente chama de tutoria, que é uma discussão de caso, você está estudando uma coisa aqui, aí você está atendendo outra coisa aqui. Então você tem que ser multifunção todo tempo, entendeu? E o que você faz? No quinto, sexto ano, igual você tá, você já, antes também, não sei, você já começa a pegar na massa mesmo, fazer consulta, como que é? Então, quando eu entrei no patológico, a gente fala básico, patológico e internado, né? O básico é essa parte de célula, o patológico, e aí você conhece o sadio. Aí no patológico você entende a doença. Entendi. E aí, mas aí nesse caminho, você vai vendo os doentes e vai vendo os normais. Aí você vai falando, cara, esse cara tem tal coisa. Então aí você já vai fazendo anamnese, colhendo história desde aquele começo. Teve um professor meu que eu não esqueço disso. Ele chegou em mim e falou assim: eu tinha colhido uma história do paciente. Ele chegou em mim e falou assim: que nota que você dá para isso aqui? Aí eu falei: professor, eu vou dar uma nota para mim mesmo. Ele falou assim: não, você tem que dar uma nota para você mesmo. Isso aqui é bom. Você tem que saber se isso aqui é bom. Porque isso aqui você vai vir, vai passar para mim, eu vou passar para o outro vai passar para o outro, para quem for ler, quiser saber a vida desse paciente. Aí eu falei, não, professor, eu vou voltar lá e vou fazer uma que vale 10 na minha cabeça. Aí eu voltei, fiz, e até hoje eu tento fazer desse jeito. Olha aqui, abriu a cabeça sua nesse sentido, né? Te deu uma visão do que da importância que é fazer isso, né? É uma importância, porque uma informação errada, ela ecoa errado, entendeu? Porque às vezes vai chegar no pronto-socorro e o cara vai estar com aquilo lá. Aí o cara não tem muito tempo para agir. Agora, quando cai no ambulatório, você vai lá, olha e tal, fala, não, pode estar errado isso aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, entendeu? Então, informação correta é o principal. Entendeu? É o principal que você tem que colher dessas pessoas para você saber dar o diagnóstico, para você saber como que você vai fazer com esse paciente, né? Você já presenciou algum caso diferenciado que você passou um aperto ali? Você já viu alguma coisa nesse período ou não? Nossa, muitas vezes. Já? Ixi, muitas vezes. Tem algum que você pode contar aí? Rapaz, teve uma vez que eu lembro assim, eu tinha ficado no plantão. E aí eu estava sozinho lá. Aí tinha dois alunos que eram mais novos que eu, umas etapas para baixo. E aí, de repente, abriu a ambulância assim, ó. Era no pronto-socorro que vocês ficam também? Não, a gente passa todos os setores, né? Ah, Por exemplo, sim, agora cirurgia, pronto-socorro, aí você vai para atende os ambulatórios, que é esses que eu te falei, psiquiatria, eu te essas cortei, coisas. entendi. Mas e aí, abriu a ambulância? E aí entrou o paciente assim, rapaz, ensanguentado e saindo sangue, espirrando sangue de tudo quanto é lugar. E eu, tipo assim, eu sou um aluno, né? Eu peguei e falei assim, rapaz, o que aconteceu com você? Né? Já fui estabilizando ele e tal. Ele falou assim, não, eu tava comendo cai com o prato na cara. Mas pra mim, alguém pegou um prato e tacou nele. Não tem Porque pra ter né? cortado aquele tanto... Ah, então o sangue era na cara do rosto. ele cortou a artéria, sabe, do rosto. E aí eu falei assim, nossa, cara, bem no rosto. Aí, tipo, no rosto tem que usar um fio diferente, senão fica muita marca, né? Então eu já fui ali estabilizando ele, vi que tava tudo certo e tal. Eu já comecei a limpar e o sangue não parava, e saindo aquele tanto de sangue. Falei, nossa, aí eu peguei, procurei a artéria que tava, e, tipo assim,
Eu sabia como fazer isso, mas nunca tinha feito. Aí eu abri lá, olhei, fechei, aí começou a parar o sangramento, aí eu fui fechando e tal, e fui usando um fiozinho fininho para não ficar marca, pensando também na estética dele mais para frente, porque ele cortou o rosto inteiro. Que isso? E aí eu fiquei fazendo isso e pedindo para os meninos me ajudar, dar um fio, dar alguma coisa e tal. E aí no final, na hora que o cara que estancou tudo e tal, o cara, tipo assim, nem um sangramento, limpei tudo, tava certinho, sabe? Aí eu falei, Legal. nossa, cara, isso aí foi assim, uma coisa. Eu também, a primeira vez que eu fui dar ponta, dei um ponto no senhor na cabeça de um senhor de 100 anos. 100? 100 anos. Eu falei assim, rapaz do céu. Vai Aí matar, velho. eu falei, não, a pele dele é tão fininha que eu Então, falei que se eu puxar para dar o ponto, eu vou vai rasgar, estourar. vai ficar pior. Aí eu dava o ponto e eu consegui e tal, e saiu de lá, cara, o primeiro paciente, 100 anos. E aí teve as coisas tristes, né, cara? Eu tive que dar notícia para paciente, falar assim, ó, o pai estava entubado, já tinha dado EVC e tudo. Quer dizer, ia entubar, precisava entubar, porque a saturação estava caindo, e o filho falando assim, eu não quero que entuba, é um desejo nosso que eu já sei que já sofreu demais, já estava cego por conta dos AVC, entendeu? Eu acho que também, pela saúde, estava muito debilitado, não ia durar muito mesmo. Então, eu tive que fazer isso, então, conversar com o filho, aí a gente fala que é o protocolo Spikes, né, que a gente usa, né, para dar uma notícia dessa. O que é o Spikes? O Spikes, ele é como se fosse um protocolo para você separar um lugar. Cada letra é uma coisa, sabe? Pra você dar a sim. notícia. Eu achei que era uma pessoa que criou isso, que chamava Spikes. Não, é essa, é de uma coisa, P é. É siglas em inglês, né? E aí, tipo, você separar o lugar, saber como perguntar, saber o que a pessoa sente sobre aquilo, para depois você dar a notícia real, né? Não é igual a história do gato, não. Qual gato? Como é que é? O gato da mulher morreu, né? Aí o cara chegou e falou assim: ô, seu gato morreu. Passou mal. Não é assim. Aí o outro rapaz falou: não é assim que dá notícia, não. Você tinha que ter falado que o gato tava em cima do telhado, que o telhado descarregou, caiu, machucou, ele não tá muito bem, tá bem provável. Aí disse que esse mesmo cara. Aí disse que esse mesmo cara, a mãe do amigo dele morreu, falou: sua mãe tá em cima do telhado. Pra falar. Mas é mais ou menos isso, assim, pra ir preparando a pessoa, você tem que né? preparar, porque senão, nossa senhora, é uma situação assim, que você tem que ter uma compaixão com o paciente, sabe? Ixi, você tá doido. É um momento muito difícil para todo mundo ali, né? Eles vêm igualzinho os médicos para dar notícia mesmo, eu lembro. Eles vêm aqui preparados para falar as coisas, né? Ô, primeiro, você tá gostando, né? Não tem jeito de não tá, né? Porque tá 6 anos já. Você pegou alguma DP? Não. Nunca. Nenhuma? Nunca. É. Já passamos a roxo. É. Nossa, já é tipo assim, nas primeiras etapas ali, teve uma nota que eu precisava tirar, porque eu vinha achando que era agronomia e tal, né? Rapaz, é outro curso, é outra coisa, é outro mundo, entendeu? E aí eu fiquei precisando de nota. Aí eu falei, cara, aí eu fui lá ver a DP custava R$14.000. Nossa! Uma matéria? Uma matéria. Eu peguei e falei assim, não, cara, isso aqui vai acabar Mas com a minha por faculdade. É uma matéria, primo. Você faz tipo assim. No ano inteiro? Ela é semestral. É uma matéria semestral. Mas era 14 mil por ano? 14 mil por semestre dessa matéria. Por semestre? Se você não passar de novo, é mais 14. Fora a mensalidade que você tem que passar das outras, né? Pra você não cair de turma. Tem uns negócios assim. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Falei, cara, eu não vou pegar. E era 2 provas. Tanto é que eu fui conversar com uma mulher lá da faculdade, ela falou assim, sabe o que você faz, meu filho? Estuda por uma só, porque as 2 você não vai passar, não. De jeito, porque essa prova da UNAERP, ela é muito pesada. Ela condensa tudo, entendeu? E aí ela falou assim, ó, aí você passa numa, no outro semestre você faz a outra. Eu falei, não, você tá doido, não posso gastar esses R$14.000 assim de graça, porque eu não estudei. Eu falei, não, eu não aceito isso, não. Entrei para casa e ficava só estudando. Nesses dias eu não fazia nem comida para mim, eu ficava pedindo comida e estudando. Aí chegou uma hora que eu não aguentava nem abrir o olho mais. Tipo assim, eu não aguentava olhar para a tela. Aí eu falei para um amigo meu assim, professor, vem aqui em casa, só para você falar a questão e eu responder, para mim não precisar
que meu tô com o olho doendo. Eu falei, não, tá, então tá, vem cá. Aí ele pegou e foi, e ele falava, ó, e tal coisa assim, 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 do coração. Aí eu com o olho fechado falava assim, é tal coisa. Eu falei, tá certo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, vou te falar as alternativas. A, B, C, é isso, tal, não sei o que, tal. Eu falei, tal, tá certo. Eu falei, não, cara. Aí ele falou, não, você vai passar. Pode ficar cegado, você vai passar. Aí fui pra essa prova, rapaz. Cheguei lá, fiz uma prova, 60 questão. 60. 60 questão. Tinha que acertar Eu quantas? tinha que acertar. É que 60 era num assunto, 30 era de um assunto, 30 era do outro. Eu tinha que acertar no mínimo 18. Aí num eu acertei 18, na outra eu acertei 22. Nossa. Rapaz, na hora que eu vi que eu passei, eu No pegava de 18? novo, contava de novo. Eu contei umas 5 vezes o gabarito, com medo de estar fartando uma, sabe? Tipo assim, de eu ter contado errado. Aham. Aí depois eu falei assim, cara, minha vida tem que mudar depois disso aqui. Aí eu comecei a estudar e Que eu ano que era fiquei isso aí? Isso aí foi no primeiro ano. Primeiro ano. Rapaz, mas é bom, né? Você tá com ideia de fazer o quê? De especializar em quê? Ou você não tem vontade de especializar? Então, primo, Você quer clinicar? Você quer fazer plantão? Você é o que que é? na verdade eu gosto de tudo na medicina. Eu gosto de tudo. Eu gosto, por exemplo, quando eu atendo nos postinhos, você pega endócrino, você pega GO, você pega pediatria, você pega neuro, você pega tudo. Uhum. Então, eu gostava muito dessas matérias, né? Tanto é que neuro, eu fiz um trabalho de iniciação científica em neuro, né? Eu desenvolvi um jogo para o pessoal entender como funcionam os pares cranianos. Então, tipo assim, se a pessoa tem um déficit em algum par craniano, nesse jogo ele consegue entender qual o déficit que é, entendeu? É. Por exemplo, você tem um déficit na visão, ele vai olhar lá se é o óculo motor ou se é o óptico, né, que é os nervos que relacionado a isso. Aí ele tem o sintoma, ele vai olhar e vai colocar o sintoma, tal, tem um feedback para ele entender. Então, o aluno entender melhor isso aí. Então a neurologia, ela foi um negócio para mim assim muito especial na faculdade inteira, tenho vontade de fazer. Psiquiatria, aconteceu uns negócios, você falou de acontecer assim, coisa diferente, na psiquiatria é o Uhum. lugar. Ah, você também já participou lá. Ah. E aí, tipo assim, a psiquiatria é uma matéria que eu tenho um apreço também, gosto muito. É, a endocrinologia em si, O bom do psiquiatra é que ele não entendeu? tem obrigação de curar o doido, né? Doido igual nós, eu falo. Ué, Não, tem, eu ué, não tem. vejo. A vida muda, primo. Você pega um cara, às vezes você pega um cara assim, você vê o cara no fundo do poço, você faz o negócio certinho, o cara entende, o cara faz o tratamento, o cara vira outra pessoa, você fala assim, você não acredita. Você fala assim, rapaz, será que é a mesma pessoa? Deixa eu te falar, a doença é na mente, né, cara? Não é? É uma doença Apesar na mente. de ter problema hormonal, às vezes, mas eu acredito, não é porque a mente causa esses déficits, não é mais um pensamento doente. Que eu vejo que muitas coisas, gente que não é normal tem autoridade para falar, né? Eu vejo que muita coisa que é inimigo, o maior inimigo do homem, igual você falou lá, que é o lobo, o homem é o lobo do homem. E o lobo maior do homem é a mente É a dele. A mente. gente fica doente, dependendo do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age. Se a gente não criar hábito principalmente de pensamento, cara. Porque quando você vê, você tá pensando naquela coisa ruim. Eu gosto muito dos estoicos. E eu escuto todo dia. Igual eu escuto o evangelho todo dia também, mas na hora que eu vou correr, eu fazer uma caminhada, eu tô escutando Marco Aurélio, o Sêneca. Aí você percebe tudo que os caras, o negócio deles é o seguinte, ó, eu tô de prontidão com o meu pensamento. Meus pensamentos não são eu. Eu tenho que escolher o que eu vou pensar. Fica só batendo nisso. E a gente vê que a psiquiatria, ela trabalha nessa área da alma aí, não é? É justamente, primo. Isso aí que você está falando, por exemplo, a psiquiatria, psique, se você for buscar a origem da palavra, quer dizer alma. Alma. Então seria o estudo da alma. Uhum. Então, né? Eu acho que quando você fala, por exemplo, desses imperadores romanos, né? Rapaz, você sabe que Roma era um caos e que todo mundo queria matar todo mundo. Imagina o pensamento desse cara. Um cara, o Calígula, por exemplo, que foi um dos imperadores romanos, que Calígula queria dizer botinha, né? Porque ele usava ele era É, pequenininho, colocaram umas botinhas nele e eu não chamavam ele de sabia, não. Calígula, né? Ah, Então, ele foi um cara que arranca perdeu essa a botinha e razão. vem em mim. Ele perdeu a razão. É um cara que perdeu a razão. Muitos foram assassinados, tudo. Mas teve aqueles, como que você falou aí do Marco Aurélio, Cláudio, esses caras que fizeram um negócio diferente. O pensamento, ele é tudo, primo.
pensamento, um dia você imaginou esse podcast. Um dia o cara imaginou o McDonald's. Um dia o mundo que a gente vê hoje, ele é passivo de mudança. A gente acha que já está tudo pronto, né? Mas você vê que o Elon Musk está aí mudando muita coisa. O cara está mudando padrão, carro sem motorista, não sei o quê. Entendeu? Existe. E isso aí foi tudo aonde? Começou na mente, na pensamento, mente, né? pensamento. Da mesma forma que ele é benéfico, ele é mau. Uhum. E eu também, por exemplo, depois que eu li os livros de psiquiatria, eu percebi em mim mesmo. Eu falava assim, cara, tal período da minha vida, eu acho que eu tive uma ansiedade não tratada, entendeu? Porque eu tinha esse tipo de atitude, assim, assado, sabe? Então, a pessoa que não sabe disso, ela acha que a visão dela é a vida. É isso aí. Entendeu? Ela fala assim, é o jeito que eu vivo, o jeito que eu vejo. Uhum. Mas aí você tem que ajudar essa pessoa a enxergar A o raiz. problema. Uhum. Entendeu? Porque geralmente essas pessoas, igual você falou, o psiquiatra tem essa função. Tem essa função. Porque você falou um negócio que é verdade. O ser humano ele tem a tendência de terceirizar o problema e sempre achar que a culpa é do outro. Sempre. Né? Aí isso aí ajuda de certos caras com as ferramentas que tem, baseado até na ciência, que é claro, de buscar, de criar mecanismo para a pessoa enxergar, igual você falou assim, eu fico buscando em mim a atitude negativa que eu tenho hoje, o porquê. Lá na infância, alguma coisa aconteceu. Por que eu não faço isso aqui? Isso aqui deu eu tenho que ter projetado alguma coisa lá atrás e eu fico buscando isso e às vezes eu encontro. E a gente até assusta. Então o ser humano tem muito. A função do psiquiatra mais é essa, né? Se bem que tem uns que chucha remédio frontal, não sei, e pronto também, né? Mas cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, cada profissional tem seus valores. Eu né? gosto demais da mente humana, primo. Se você for fazer psiquiatria, ia ser bom, porque aí senão eu vou lá sentar pra você, pra nós ficar aí, eu fico doido. Nós fica doido. Não, mas é porque, tipo assim, realmente, primo, é a chave. Então, vamos supor, se você tem uma mente que está doente, ela vai liberar coisa ruim pro seu corpo. Aí por isso que os chineses falavam mente doente, corpo doente. Corpo doente. Vou te dar um exemplo. Uma crise de ansiedade, eu acredito que, por exemplo, quando na idade da pedra não existia crise de ansiedade. Não tinha por que ansiedade. Mas o mesmo disparo que tem dos hormônios no seu corpo numa crise de ansiedade é a mesma coisa num cara na idade da pedra, que o cara vê um leão a 1 metro dele, por exemplo. A pupila dilata, você libera adrenalina, essas, vamos dizer assim, esses hormônios aí catecolamidas que vão fazer você ter energia rápido para pular um muro, para correr, entendeu? Sua pupila dilata para entrar mais luz, para se enxergar mais. Então, tipo, é igual a mãe que vê um filho acontecendo alguma coisa. Eu vi esse dia para trás que a mãe segurou um carro. Não, você acha que essa mãe ia conseguir segurar um carro? Não ia conseguir segurar um carro. Mas no desespero, porque o filho estava debaixo, entendeu? Você tem isso, que é a mesma coisa que acontece numa crise de ansiedade. Só que acontece você deitado numa cama, entendeu? Eu tive pânico, tratei de síndrome do pânico muito tempo. Quando eu entendi isso aí, o médico falou isso aí, igualzinho você está falando aí. Eu comecei a refletir, falei, nossa, então o que acontece comigo é um perigo sem eu estar em perigo. Porque você pensou. Aí eu comecei a trabalhar isso no meu pensamento, respiração, antes de... E, rapaz, graças a Deus, faz muito tempo que eu não tomo remédio, véio. Sou doido do mesmo jeito. Mas eu sou livre de remédio, eu não tomo nem Dorflex. Não, você vê que coisa boa. Né? Mas você sabe o que é isso aí, meu, que eu tô te falando? Eu fico todo dia cedo, eu procuro, a primeira coisa que eu faço cedo, na hora que eu acordo, é alimentar meus pensamentos. De tanto ouvir esses caras, você acredita? E eu ouço eles todo dia. Parece que a cabeça deles é forjada para isso. O que eu ia comentar com você disso aí, que eu até perdi. Eu só sei que tem uma frase que um deles fala assim, acho que está até na Bíblia também. O espírito... Como é que é? O espírito... Hoje eu te falei isso um punhado de vezes para mim. O espírito machucado, o espírito abalado, machuca a alma. Então a gente também... tudo é o pensamento, né? E dentro das patologias, eu acredito que muita coisa está ligada a isso, né? Primo, se você tem uma mente sadia e um corpo ruim, você vai longe. Se você tem uma mente ruim e um corpo sadio, você não vai. Porque, tipo assim, vamos supor, um cara que tem por exemplo, tem uma deficiência,
Você não vê que esses caras que têm deficiência, o cara vai, ganha medalha de Olimpíada, que é uma coisa, o cara não tem mobilidade. Aí você, às vezes eu já vi gente que, sabe, tipo assim, não tem nenhum membro, o cara é feliz. Aí o cara tá indo, o cara tá fazendo o papel dele, tá buscando. Agora o cara, às vezes já vi gente, tipo assim, tudo perfeito na vida, cabeça doente, aí comete um suicídio. Porque chegou aquele certo ponto de sofrimento. Por isso que você tem que ser tratado antes, entendeu? Controlar. Porque aí você fala assim, cara, se tivesse alguma coisa para intermediar, provavelmente não tinha ido por esse caminho, entendeu? Então tem essas coisas. Então a mente humana, ela, se você tiver pensamentos muito ruins, você vai liberar essas coisas ruins no seu corpo. E vai adoecer o corpo. E vai adoecer seu corpo. Então, é justamente o que você acabou de falar, entendeu? Você já leu O Poder do Subconsciente? O livro do Napoleão Hill? Não. Você tem que ler. Eu falo, os médicos, essa moçada mais nova, eu conheci só um médico ou dois que conhecia muito sobre essas coisas. Depois em off eu vou te falar quem que é. Até morreu um desses. Ele que é estudar PNL, comportamento da mente. Os médicos que partiu para entender realmente essas coisas, sabe? Porque parece que muitos deles meio que ignora isso, com coisa que tudo é só fármaco, sabe? E aí quando eu conheço um ou outro médico que conhece muito dessas coisas, cara, você vê que vai o Poder do Subconsciente, o livro do Napoleão Hill. Eu tinha que ler todo mundo. Todo médico tinha que ler. Cara, é muito doido o que esse cara fala. Eu não li esse livro, mas eu vi umas passagens dele. Essa parte que o pessoal também, você lembra, vai na mesma linha do Napoleão Hill, aquele é o segredo, né? Para você também criar alguma coisa, visualizar, que é a coisa de você colocar no seu subconsciente que você quer. E eu acho, primo, que isso aí tem muito a ver. Às vezes as pessoas negligenciam muito umas coisas, tipo meditação. Um exemplo, se você tem uma meditação, você acalma sua mente. E aí, depois, por exemplo, você vê uma informação dessa, como que funcionam as coisas, você faz um exercício físico e tal, você libera um tipo de hormônio diferente, com a mente calma, você volta praticamente no zero, sabe? Mas aí, até a pessoa entender que isso funciona, já usou o remédio. Sim, mas tem que usar remédio. Eu acho mais, sabe o que é? É no comportamento do médico. Entender a posição dele. Ele lendo isso, ele vai entender, porque o cara ali não tem jeito de você consertar ele nesse sentimento. Ele já tá no outro. Mas na hora que ele vê, tem muito médico, o cara chega ali no desespero, o cara deixa o cara mais desesperado ainda. Você tá entendendo? E sendo que sem ele entender que o subconsciente do cara ali tá vendo no médico ali um super-herói. Então, se o cara dá uma sugestão, calma, o cara calma. Agora fala, nossa, agora você vai morrer mesmo. O cara vai nem morrer. Você tá entendendo o que eu quero dizer? A sugestão que um médico dá, ou um professor, eu falo isso muito, professor que chama um moleque de burro na sala de aula, os pequenininhos, que hoje não tem, mas antigamente chamava nós de cabaça. Tinha um professor que chamava, isso aí é um problema. É igual uma mãe que desfaz um filho quando pequeno. É nesse sentido que eu quero dizer. É usar o poder da pessoa que está ali naquela função e fazer o bom uso para ajudar o próximo, porque o subconsciente das pessoas, para um médico, ele é aberto. Então, o cara quer, tudo que o cara ouve, ele é uma verdade. E aquele subconsciente aceita, cura. Às vezes uma palavra cura, mas vai tomar os remédios. A palavra cura. O professor, se souber, tem muitos professores que sabem, mas se você souber a força que eles têm ali, por isso que existe essas militâncias, que entra muita gente de um lado ali para militar nas crianças, ou militar dentro da universidade. Quando um professor, eu estudei em PNL, um professor, quando ele senta na sala de aula, imagina os alunos lá, entra o professor. Sabe o que acontece com os alunos, natural? O subconsciente abre para receber. Não é igual eu e você tá conversando com outra pessoa que fecha. Ele fecha. Você não vai dar informação. Na hora que tá ali, não, ele tá aberto. Por quê? Porque ele tá um super-homem, tá a pessoa da verdade, não o cara conscientemente falando. Tá tudo que é de verdade, tá naquela pessoa. O subconsciente tá aberto para abrir. Então, meu filho, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Porque vocês tiveram a oportunidade de fazer um curso particular, tá aqui nessa universidade hoje. Então, vocês devem para com a sociedade
principalmente com os mais pobres. Então, o dinheiro não presta. Da agora para frente você vai ter que servir a sociedade de algum jeito, fazendo isso, aquilo. Aquilo ele entrou na cabeça da pessoa, virou militante pro resto da vida. O dinheiro é ruim. Você não está entendendo o que esse povo faz na mente dos outros. Isso aí eu acho que realmente, né, a gente mesmo, se você lembrar dos seus professores, você vai lembrar Isso, que, por exemplo, algumas frases que um professor meu falou assim, na Bíblia tá lá, viu? Isso. Toda medicina vem de Deus. Ele tá escrito mesmo, eu fui ver. Entendeu? Então tem que fazer as coisas certas, tem que, sabe, ser um ótimo profissional, ser ético, fazer o melhor sempre. Buscar a beneficência do paciente, até na hora de dar uma medicação, tudo. Então tem tudo isso aí, entendeu? Então, tipo, a gente sempre tem que estar buscando fazer o melhor, né? A gente vê que talvez hoje não acontece muito isso. A gente, agora também falando do Bauman, por exemplo, o Bauman falava da liquidez das coisas, né? Do mundo líquido. Esse é um problema que nós vivemos hoje. As relações são líquidas. Por que falava que era líquido? Porque o líquido não ia virar sólido. Então, tipo assim, às vezes, é uma coisa que passa é uma coisa frágil. Derrama, frágil, vai embora. Era isso que ele falava. E as relações hoje são isso. Às vezes, eu, por exemplo, eu tento não fazer isso. O paciente chegou lá, eu converso, tanto é que o pessoal fala, rapaz, você tira umas histórias boas, tal, os professores elogiam. Isso faz a diferença. Entendeu? Aí uns já até falam, vou fazer psiquiatria por conta disso, que a pessoa conta uma coisa que vê lá de trás, aquelas coisas e tal, e a gente consegue fazer um diagnóstico melhor. Então, eu tento manter essa relação, criar uma coisa sólida, tanto é que às vezes eu vejo na rua e lembra, fala, você que me atendeu tal dia, entendeu? Isso aí é muito bom. É ótimo. E o que nós estamos vivendo hoje é justamente o contrário, né? Por exemplo, eu fico vendo suas redes sociais lá, eu estou vendo o que você está fazendo, mas antes da gente ter esse negócio do Instagram, eu ia lá, eu vim aqui, você lembra? Porque para mim ver o que você estava fazendo, eu cheguei É verdade. ter que conversar com você e tal. Não só sentar lá na minha cama de noite, foi deixa eu ver aqui, né? Então isso aí deixou as relações muito frágeis. É verdade. Entendeu? E isso bem superficial também, né? Porque você acaba não criando vínculo, né? Vai desvinculando, vai ficando mais... É complicado. Nós estamos vivendo num mundo bem diferente. Eu falo que a geração nossa... Quantos anos você tem, Primório? Pergunta. Eu tenho 39, 40. 39, 40? Você é bem mais novo que eu, que tem 45. Eu falo essa geração aí, mas eu falo a geração dos anos, a partir dos anos 80 ali, 85 para frente, para trás, a dificuldade de encaixar nas mudanças é mais complicado. Agora a moçada hoje, nova, cara, eu vejo uma menina aí, parece que o trem tá tudo, o mundo é para eles. Eles estão no mundo que eles não querem sair de casa, que fica no celular, computador. É um trem estranho também, né? Primeiro a gente sofreu mudança. Por exemplo, eu estou te falando, essa viagem que eu fiz lá nos Estados Unidos, eu fiz com mapa de papel. Hoje em dia o cara faz com eles fala até para ele se tem um buraco na frente. Entendeu? Telefone naquela época era mensagem, olha lá. Tipo assim, hoje você faz tudo. Por exemplo, eu estava até vendo esses dias para trás, eu fui conversar no banco lá, negócio de financiamento de carro, a moça falou assim, não, você pode fazer do seu celular mesmo. Rapaz, tanto que era difícil fazer um financiamento antigamente, se você for, dependendo da entrada que você tiver, já aprova ali, você já põe o carro do cara. Você assina ali, no e celular. Vai embora. Assinatura no celular. Pega tudo, põe o documento, vem o negócio, acabou. Então, a gente passou por essas evoluções, né? A gente vê o celular, aí veio o celular e as coisas foram melhorando, aí os carros foram mudando, os estilos foram mudando, as interações foram mudando, apareceu rede social, essas coisas. Quando apareceu a rede social, eu já não tinha a mínima ideia que ia acabar desse jeito, vamos dizer assim, quando o Orkut começou lá atrás, ou o ICQ, você lembra do ICQ? Não sei se chegou a ter. Lembro, vi. Que Messenger. Que fazia... assim, então, né? Nem lembrava disso mais. Tinha que entrar na internet depois da meia-noite, porque senão pagava pulso de telefone. Quando a pessoa morria, o telefone era bem, a linha custava R$2.000. Agora, tipo assim, as operadoras te dão a linha de graça.
várias mudanças tiveram, né? A gente passou por essa mudança. Agora, esse pessoal que está aí, o que eles não conhecem esse aqui para trás que nós passamos, eles conhecem o de agora, normal, que é o YouTube, quer ter a rede social, quer fazer as coisas ali, entendeu? Já é um ser humano que está indo para outro na lado. cabeça desses meninos, porque na época nossa nós sofria bullying, ou fazia bullying na escola, com um amigo, com outro, mas chegava em casa já tinha passado, agora não. Esse trem continua, né? Fica lá nas redes sociais, né? Fica. Às vezes eu lembro de um rapaz, porque às vezes nascia com orelha maior, ou tinha peitinho, né? Ficava gozando no cara. Era triste isso, molecada é triste, né, cara? Então, Mas, era bom demais. mas Se era você bom, uma coisa, eu ria. não achava ruim. Todo mundo colocou apelido em mim, eu tinha um monte Em de mim apelido, também, as eu coisas. tinha apelido. Eu não achava Não posso ruim, nem assim. falar meu apelido, porque é engraçado e é muito. Desmoraliza eu demais. Então, Mas tinha algumas coisas que tinha. fazia mal, assim, se Aham, você for ver, tinha. aham. Entendeu? Fazia sim, É. mas Eu lembro que, tipo assim, que chamaram o menino de um negócio que ele não gostava. Uhum. Aí, depois de uns 20 anos eu entrando aqui na cidade, ele fez uma sorveteria, pôs esse apelido dele, sorveteria do fulano, que era um negócio que ele não gostava. Eu falei, nossa, o cara carregou a vida inteira o negócio. Entendeu? Então, Ai, aham, e também tem muita gente que ainda me chama desses apelidos aí que eu tive, né? Então, aham. tipo assim, mas eu considerei que eu não foi uma coisa mal pra mim, mas tem às vezes as pessoas hoje consideram, né? É o que eu tô te falando, é a fragilidade de tudo. Hoje tá tudo muito frágil, Aham. né? Que é o que o Bauman fala. Zygmunt Bauman. Que você estudou filosofia também, Nietzsche, você leu o Zaratustra? Assim Li que falava muito, Zaratustra, não? li muito. É. Que era o Superman, o homem, né? O super-homem, né? Aham. Do Nietzsche. Realmente, aquilo ali é uma coisa que pode ajudar muitas pessoas a melhorar a vida, se você olhar por aquela visão do Nietzsche, Sim. né? Aham. Esses livros, igual eu tô te falando, na época da agronomia eu não tinha muita exposição a esses livros. Aí quando eu comecei a estudar O pro concurso. ministério, Uhum. aí que começou a entrar, cara, que eu fui vendo, eu comecei a escrever até poesia. Eu tinha poesia escrita assim, você fala, cara, escrever poesia é um negócio que é bom demais, entendeu? Pra mente. Você começa a criar, você fala, nossa, depois você lê, você fala assim, nossa, rapaz, Quando eu era pequeno eu que gostava legal. também, cara, de É a mesma coisa de escrever, construir sabe? alguma coisa, entendeu? Aham. Era muito bom. Então você pega esses pensadores aí, as coisas que eles falavam, cara, é uma coisa assim que não pode ser deixada de lado, não. Você falou da felicidade para os gregos, é totalmente diferente da felicidade que a gente pensa. Ah, hoje em dia, O- primo, Ele fala da felicidade, a felicidade do homem tá em ele aperfeiçoar, viver uma vida de maestria naquilo que você nasceu para fazer. É totalmente diferente. Quer dizer, se você é bom para alguma coisa, você tem que buscar a excelência daquilo. Isso é a felicidade, a vida boa. Nós aqui não, a vida boa é beber cerveja e comer churrasco. só. Não é? Tipo É, assim, o que o povo pensa. Rapaz, na hora que eu começo a ler essas coisas, eu falo, é igual, acho que é Kant que fala que a verdadeira liberdade está em você não fazer o que você pode. É o contrário do que a gente pensa. Fala assim, não, se eu posso tudo, eu sou livre. Não. Se você pode tudo, então você vai renunciar em fazer, porque aí você é livre. Quem vive as paixões, quem faz aquilo que gosta, que acha que pela liberdade, você é escravo daquela natureza. Você é escravo do desejo. Então, a verdadeira liberdade está em você não fazer alimentar os seus desejos. Olha que coisa doida. quem É consegue mesmo. entender o que a renúncia é, tanto é que, tipo assim, a gente vê também em algumas religiões que eles falam de uma forma diferente, mas Uhum. que é uma renúncia, Aham. no final das contas. Isso aí tem um valor Você tá doido. elevado e, tipo assim, para a vida, o ser humano que faz tudo que quer não é feliz. Não, Isso aí ué. primeiro já começa pelo que o Aristóteles falou mesmo, Aham. entendeu? Porque a felicidade está na virtude. Isso. Eu falo isso por mim mesmo. Vou dar um exemplo meu aqui. Quando eu comprei uma caminhonete, eu tinha muita vontade de comprar uma caminhonete, já vim duplo, diesel, tal, tal, tal. Chegou o dia, eu fui lá, comprei na loja e tal. Eu olhei e falei, nossa, cara, conquistei, era isso aí que eu queria, entendeu? Dei partida nela.
Andei, falei, nossa, fui admirando até chegar na minha casa. Aí, beleza. Aí trabalhei nela 2 meses, ela virou igual o carro que eu tinha antes. É isso aí. Entendeu? Ela ficou normal pra mim. Aham. Ela ficou normal, tanto já não tinha que valor mais, já tava Demorou, que pensando, foi mas se eu 2 meses, vender né? Aham. tal, pra fazer tal coisa. E nessa mesma época, foi uma coisa que me marcou muito. Nessa mesma época, esse que fazia uns 2 meses que eu já tinha essa caminhonete, eu peguei uma cesta básica e fui levar para uma família. Aí, na hora que eu fui no mercado comprar, eu pensei assim, rapaz, essa cesta básica, eu não vou levar só aquilo lá que está naquele saco ali, não. Eu vou comprar. E eu vou comprar como eu gostaria de receber uma cesta básica para mim. Uhum. Eu quero que essa pessoa sinta essas coisas. Tipo assim, que quem for receber tem as coisas que eu tenho acesso, Aham. né? Aí eu fui comprando tudo. Levei carne, coisa para fazer bolo, coisa para fazer um bolo melhor, chocolate, coisa, bolacha, pasta de dente, desodorante, tal, tal. Ficou caro o trem porque eu comprei tudo na Aham. compra. Aham. E aí comprei fruta, comprei tudo. Aí a dona Elza, ela me ajuda assim a achar essas pessoas, né? Porque às vezes não conheço todo mundo. Aí ela falou assim, ó, tem uma senhora ali e tal, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí eu peguei e fui. Pai, cheguei lá na casa. A casa não tinha nada, sabe? Já tava tudo meio sujo assim, só tinha um sofá na sala, uma televisãozinha velha. No quarto eram os colchão jogados para a família dormir, não tinha cama. E até nessa época, eu ainda falei, eu cheguei lá, tinha 3 crianças. Tudo Nossa. só de, tipo assim, a menina tava de calcinha e o menino de cueca. Era criancinha de 3, 2 anos, nessa faixa aí. Nem roupa direita eles tinham. Aí eu cheguei, olhei perto para o menininho assim, eu vi que ele tinha tipo uma catarata, sabe? Naquela época eu não fazia. Tava no começo da faculdade ainda, mas para mim aquilo ali tinha uma obstruçãozinha no olho. Aí a mulher até falou para mim que tava levando no médico e tal, não sei que fim que levou. E aí eu cheguei com essa cesta e pus em cima da mesa assim e fui tirando as coisas. Nossa, esses menininhos, eu falo, nossa mãe, olha essa cesta, vai ter bolacha para eu comer, tem banana, tem as coisas. Aí a mãe falou, não, vai fazer um bolo. Então, rapaz, aquilo lá para mim deu uma satisfação tão grande, Aham. mas tipo assim, mais 10 vezes maior do que o que eu Eu tinha, que acredito. eu tinha comprado a caminhonete. Eu falei, rapaz, olha para você ver, a gente fica valorizando algumas coisas, mas no final das contas é isso aqui mesmo. O Aristóteles estava certo, entendeu? E essa passagem aí, isso aí que você está contando, quem fala é o ágape de Cristo. Jesus fala que a felicidade, a vida boa, igual Aristóteles fala, que a gente alegrar com aquilo que a gente tem e buscar a excelência naquilo que você nasceu fazer. Platão falava que é viver o desejo, que é buscar aquilo que você não tem, né? E aí Cristo é isso aí que você viveu, que é o quê? Aí é pelo próximo. Você está fazendo pelo outro. Isso que vai te alegrar o agente. Então não importa que quem é um amante nem um amado, não, é o outro. Então você foi lá, comprou a cesta básica, você não vai comer o chocolate, você não vai comer a bolachinha, você não vai fazer o bolo, né? Mas você deu pro outro, não deu? Na hora que você viu a realidade da satisfação dos que receberam, Rapaz, foi bom. eles se sentiram bem, achou bom, não achou bom. Você Nossa. teve uma sensação muito melhor do que a deles. Vixe, eu fui embora. Outra coisa. Por isso que Deus, o que Cristo fala que se o ser humano aprender esse mandamento que é viver pelo próximo, pelo outro, fazer pelo outro, eu sou o outro de uma outra também. Então, se a gente está servindo, uma hora a gente é servido. A sociedade deveria ser assim. Mas o homem é lobo do homem. O Adão foi lá e comeu a maçã e nós prostituiu tudo, nós aí, o DNA, né, ficou tudo estragado, mas não é. Eu ainda acredito que o homem é bom. Quando eu participo de retiro, igual eu participei semana passada, nós ficamos 3 dias, eu vejo uma coisa, porque eu sou muito de refletir, não sou muito. Eu sinto emoção, mas eu não deixo a emoção levar a razão. Eu gosto de refletir. Eu percebo uma coisa, quando a gente vive num círculo de busca de amor, de servir, de estar fazendo pelo outro ali, você vê a essência do homem. O homem é bom. Você tem que buscar isso aí. Só Você que na não hora é. que você sai para fora, tem uma consciência coletiva maior que é moldada, foi moldada e continua sendo moldada pela sociedade, pela maioria, pelos pensamentos
mais pesado, da corrupção, do erro, do passar para trás, do tirar vantagem. Aí você entra naquele mundo. Por isso que Jesus fala, eu venci o mundo. Aí quando eu quero buscar uma coisa, o mundo é assim, cara. Lá fora é assim. Então quando a igreja fala dos santos, o que é santo? A palavra santo significa separado. Quer dizer, eu estou aqui no mundo, mas a minha vivência é separada. Eu renuncio isso aqui, mas eu tenho que viver ali. Nem eu me enclausurar também não, porque aí é muito fácil eu ir para o monte, ficar sozinho e viver uma vida de santidade. Eu tenho que controlar meus pecados. Mas no mundo... Tem que testar, né? Isso. Jesus, cara, eu vendo, por eu refletindo, eu vendo os acontecimentos no Brasil, no mundo. Aí nessa sexta-feira santa eu assisti a Paixão de Cristo do Mel Gibson, de novo, que eu assisto toda vez. Falei, vou assistir, acordei cedo, falei, vou assistir de novo. Aí eu assisti, cara, parece que eu vi outra coisa. Falei, rapaz, as injustiças que eu vejo no mundo hoje, eu queria questionar, a gente não pode nem pensar em querer questionar. E Jesus viveu na pele, cara. Os caras condenou ele ali, ó, por ele ser um... Ele sabia que isso ia acontecer, suou sangue. Suou sangue de dor mesmo, de angústia. Você imagina a angústia do cara. Imagina a angústia, né? E aí o pessoal tá angustiado hoje. E qual foi o motivo desse ter crucificado Cristo, você sabe? O motivo, na verdade, foi o cordeiro, né? Que ele era o cordeiro. Não, isso aí na parte ele se entregou para liberar. Mas eu falo o motivo que eles condenaram Jesus foi por inveja, cara. Ah, não, você fala do pessoal. Eu falo assim, Deus já sabia que a essência do homem é assim. Então o homem tá por ele, tá perdido. Inveja. Então, o Pilatos ficou com medo. Você viu que lavou as mãos. Falou assim, nossa, mas e os judeus lá? Então. Os caras lá que falou assim, porque ó, o cara tá curando cego, tá ressuscitando morto, tá falando coisa que eu não quero ouvir, tá? Não, vamos tirar isso. Tá muita gente seguidor. Tá tendo muito seguidor esse homem aí, ó. Eu tenho menos, ó. Vamos matar ele. Então a gente vê que aí você vai olhar pro mundo de hoje e achar que o mundo tá perdido. Rapaz do céu. Quando o homem saiu do paraíso, o mundo já ficou perdido. Caim matou Abel, que era irmão. Eu acho que o mundo começa, e termina na nossa cabeça. Tipo assim, o mundo vai ficar aí, sabe? Vai existir o arrebatamento final. Eu acredito também que, tipo assim, que vai existir um fim geral mesmo, porque você vê que a evolução das coisas. Mas a gente pode tanto estar aqui fazendo bem ou fazendo mal. Quando você falou, você estava falando do consciência coletiva, quando você vê que você está num lugar que está todo mundo fazendo bem, por exemplo, buscando tipo assim, atender um monte de gente que está doente, que negócio, está todo mundo ali prestativo, aquela coisa, é uma consciência para ajudar todo mundo. E eu, por exemplo, já tive num desastre uma vez, que aquele avião caiu em Congonhas, ele caiu, eu estava na pista de voo. Você estava lá? Virou um regaço e cada um, ninguém pensa, ninguém, todo mundo parecendo animal. Então, é a mesma consciência, só que, assim, o que eu falei, a cabeça é a mesma. O jeito que agiu foi diferente, em situação diferente. O ser humano, eu acho que ele tem entranhado dentro dele, por exemplo, vamos supor, se a gente escolhesse aqui os 100 melhores seres humanos do mundo, esse cara aqui é bom demais, ele tem uma vida assim, assim, assado, não tem defeito. Aí escolher 100 pessoas sem defeito. Aí a gente chama o Elon Musk, vai mandar lá para Marte, deixar lá na colônia de Marte 100 pessoas lá por 10 anos. Aí vamos supor que nós volta daqui lá, sei lá, 100 anos. Volta lá para ver como é que tá. Vai ter estrupador, vai ter assaltante, vai ter bandido, vai ter corrupto, vai ter tudo. Por quê? Porque isso aí está dentro do ser humano. O ser humano, às vezes, a gente precisa ter as atitudes para calar esse lado e buscar a virtude. Isso. Entendeu? É isso. Para isso, se você busca a virtude, você faz coisa diferente. Agora, se você deixar esse lado que fala assim, nossa, rapaz... Você alimenta esse lado, né? Por exemplo, é dois pensamentos. Um cara que está buscando a virtude e o cara que não está. Cai uma carteira na sua frente, você vê um cara saindo do serviço, cai uma carteira na sua frente, cai, puf. Aí você abre a carteira, tem, sei lá, 5 mil reais lá dentro. Aquele cara que está buscando a virtude, ele vai falar assim, rapaz, esse cara acabou de receber. Se eu não correr lá e entregar essa carteira para esse cara, o filho dele vai passar fome, ele não vai pagar o aluguel dele. Você vai imaginar o desespero desse cara, esse cara não vai dormir, não sei o que, eu preciso achar esse cara.
O cara que não quer viver a virtude, que é aquele que está já no mal, ele vai pegar os 5 mil reais e jogar a carteira no mato. E vai falar, agora a eu vou vida é minha, a vida só tem cumprir essa aqui mesmo, entendeu? Se fosse eu, ele ia fazer a mesma coisa, porque o mundo da cabeça do cara é essa, não, né? Todo mundo que acha rouba, por que eu vou entregar, entendeu? Então a gente eu fico pensando, do mesmo jeito que essas ideias disseminam, existe a possibilidade de disseminar a boa. Eu acho que a gente está precisando de achar gente que quer. Por exemplo, o jornal. Cara, eu falo pro meu pai, dá 10 minutos que eu tô ali no jornal, papai, aí eu saio e levanto lá fora. Ele fala, o que foi? Eu falo, não, eu não aguento ficar escutando isso aí. Eu não aguento Bolsonaro, Trump, Lula e trem coisa ruim e juiz que tá intrometendo não sei no que e tal, aquele negócio. Eu falei, não, eu não dou conta. Isso aí, e também, assim, tipo assim, eu preciso saber o que está acontecendo e vou tocar minha vida pro outro lado. Mas podia existir um jornal, assim, o Jornal do Bem. Aí você chegar lá, assim, tipo, você ligar, falar assim, nossa, tal pessoa foi curada de tal doença, assim, assim, assado, desse jeito, para outras pessoas saber. Tem como fazer, tem pessoas fazendo caridade assim, assim, assado, para quem precisa, vamos fazer isso, não sei o que e tal. Não, cara, isso é tragédia. As pessoas acostumaram com isso aí, porque ao longo do tempo, todo mundo não muda mais. E eles têm tendência a gostar de vencer o ser humano, né? Na época do Coliseu, enchia de gente para ver um matar o outro. Quer dizer, você não é? E eu vou te falar, a ciência fala, eu escutei isso não sei na onde, mas depois você pesquisa para você ver, que 5 minutos de notícia ruim colocado na pessoa abaixa a resistência dela. O sistema imunológico dela diminui. Então, quer dizer, é para deixar o povo doente. Que é por aquilo que eu estava te falando. Aí você está liberando coisa ruim, porque você está vendo aquela coisa, você está se pondo. O cara que é sinestésico, ele sente. Sente aquilo, né? Eu acredito que pode acontecer isso. Então não sei abaixar a resistência, mas que a pessoa vai ficar mal. Mas baixa, diz que baixa, eles falam que baixa. Mas eu falo, cara, a gente tem que refletir muito, mas eu já percebi o seguinte, um tempo eu tentei querer mostrar isso para as pessoas, sabe? Próximo, assim, falando. Aí eu percebi que os outros não querem. Aí eu não faço mais, sabe? Quando eu falo, hoje eu estudo para mim, escutei um cara falar salvação individual. Não tem jeito de você querer passar, não é? Então hoje, se eu acho alguém que quer conversar sobre esse tal assunto, vamos conversar. Mas não tem, eu percebo que a massa, a maioria, elas gostam de ser enganada. O povo, eu acho que precisa ser. Freud falava. Não, gostar eu não sei, mas eu acredito no negócio que você está falando aí, que é o seguinte. A pessoa, ela só vai para frente, se ela só muda se ela quiser. Eu posso ficar aqui te falando o dia inteiro, um monte de coisa, talvez as coisas que eu falo você faz sentido e talvez lá na frente você raciocine e fala assim, não, eu vou fazer diferente. Mas enquanto você não quiser mudar, você não vai mudar, que é o que você falou, a salvação individual. Entendeu? E eu acho que o ser humano ele tem muito medo de estar errado. Existe um negócio nele de não aceitar o erro. Então, isso aí é uma coisa que, quando eu descobri isso, porque eu era assim também, hoje eu sou um cara muito mais aberto para questionar o meu ponto de vista. Tanto é que na PNL eu aprendi isso, falar assim, negociar, tem um exercício que é assim, se eu estou vendendo para você, eu vou vender aqui para você um negócio, certo? Certo, eu fiz aqui, agora deixa eu sentado ali que agora eu vou comprar de mim. Então eu coloco mesmo, até muda de lugar, para me sentar, sentir que eu estou no lugar daquela pessoa e agora se eu sou o comprador, o que eu estou recebendo aqui? Então esse exercício me faz muito colocar nos lugares das pessoas. Aí as pessoas têm essa dificuldade de olhar o outro lado, você entendeu? Eu, por exemplo, quando eu vejo as brigas aí de direita e de esquerda, cara, o que eu mais ouço é os dois. Eu gosto de ouvir. Você sabe por quê? Eu gosto de ver o da direita e eu gosto de ver o pensamento dos caras da esquerda. Então eu ouço, eu vejo, não, mas deixa eu ver qual que é o pensamento. Então eu entro de lá. Aí tem hora que eu falo assim, eu tô dos dois lados aqui, tô colocando, mas não tem um lado que não me coaduna, não me convence. Eu vejo hipocrisia, eu vejo mentira demais, entendeu? Mas eu coloco, eu não sou um cara fechado. Tem hora que eu quero ouvir todo mundo para mim ver o que é. Vai que o cara tem alguma coisa que ele tá certo. Com 11 anos de idade eu fiz esse questionamento. Quando eu descobri que tinha uma mulher que trabalhava lá em casa, que eu nunca tinha ouvido falar em outra religião.
da moda da minha mãe, ela era Liluia. Liluia porque era... E essa mulher, essa senhorinha, muito boazinha, educada, eu ficava lá perto, porque eu sou muito questionador das coisas, ela começou a me falar da religião dela, e eu falei, nossa, fui enganado pela minha mãe e pelo meu pai, aí. Isso tá errado. Aí eu comecei a questionar, falando, não, então existe mais. Aí foi onde é que eu fui estudar, cara. Eu fui querer saber como que era. Pensamento crítico, primo. Esse é o problema dessa polarização que está acontecendo hoje. Uhum. Você sempre vai comprar um negócio, mesmo sem ter dinheiro. Se você não comprar alguma coisa num dia, você vai comprar uma ideia, você vai comprar alguma coisa que os outros falam. Você está sempre comprando. Aí você adquiriu. Então, tipo assim, eu vi várias pessoas que eram inteligentes. Tipo assim, pessoa que eu sentava para ouvir. Fiz, cara, esse cara sempre tinha alguma coisa para agregar. E eles caíram nessas polarizações e acabaram com o senso crítico deles. Eles acreditou cegamente que aquilo ali tá certo. E que as informações que tá vindo de lá é certa. E aí combate o outro lado. Tipo assim, isso aí, cara, destruiu muita gente. Muita gente inteligente que não tem o pensamento crítico para sentar e falar assim, nossa, cara, será que isso é verdade? Não, ele já repassa e acredita fielmente. Se alguém falar, aí vira um papagaio de pirata. Isso, mas pra ver que é as mesmas, tipo assim, as mesmas narrativas que usa, que o outro falou, que o outro falou. Papagaio de pirata no último. Aí, tipo assim, aí o cara vem com essas conversas pro meu lado, aí eu falo assim, e sua mãe tá boa? Tipo assim, vamos mudar de assunto, né? Tipo assim, tá tudo certo lá na sua casa? Tá tudo certo? Porque, rapaz, eu já estudei. Eu fiz meu dever de casa. Eu estudei história do Brasil, eu estudei... as relações internacionais, entendeu? Por que as nações fracassam, essas coisas, eu quis saber. Então vai lá querer saber também, não vem pegar um vidinho que um cara fez lá, um Joãozinho da Couve que fez não sei na onde, mandou e todo mundo tá mandando. Eu não sou apoiador do Joãozinho da Couve, entendeu? Eu sou um cara, tipo assim, eu tenho meus fãs, meus fãs não, as pessoas que eu sou fã. Por exemplo, João Guimarães Rosa. Para mim é um cara excepcional, é um cara, ele além de direito fez medicina também, e ele ocupou esse cargo que eu queria ocupar. E ele escreveu aqueles livros dele, aquelas coisas dele, assim, é um cara inteligentíssimo, aí você vai conversar com um cara, imagina você conversar com um cara desse, beleza, aí o cara te dá uma informação, você pode escrever na pedra, mas não, isso aqui tá certo. Agora o Joãozinho da Couve, que você não viu lá, não sei da onde que esse cara veio, o cara, por que fez isso e tal? O urânio que tá lá, que os caras achou o urânio brasileiro, que roubou não sei na onde. Eu falei assim, rapaz, como é que esse cara sabe disso? As teorias da relatividade, teoria da conspiração, né? Eles criam mesmo, né, cara? Eu falei, rapaz, como é que esse cara sabe disso? Ou ele tava pregado no urânio, aí levaram ele junto com o urânio embora. Agora aí você vai ver, o que esse cara faz? Rapaz, o cara não trabalha faz 10 anos, o último serviço dele ele trabalhou de assistente. Pelo amor de Deus, não desmerecendo, mas o cara não buscou nada para tá querendo transmitir um negócio pra você, entendeu? Não, isso é louco. Rapaz, e nós estamos vivendo isso aí mesmo, cara. Eu acho doido demais. Na PNL, meu professor um dia falou que existe os caras que sabem fazer uma hipnose coletiva, eles trabalham com isso, cara. Eles sabem. Tem um lado aí que sabe. Ele sabe usar as artimanhas da mente. E tanto é que isso aí foi estudado até na Segunda Guerra Mundial. Os caras aprendeu. E eles sabem e eles usam. Você tem um desses que fala negócio de narrativa. Você sabe o poder que é. É aquilo de você estar aberto. E depois que entra uma vez, acabou, você vira um escravo. E aí, igual você falou, gente inteligente perde o senso crítico. Nossa, não se pelo questiona. Amor de Deus, cara, isso aí é uma coisa que me deixa mais triste, é isso aí. Que era pessoa assim que eu falava assim, rapaz, eu vou lá na casa desse cara hoje, vou sentar lá para conversar. Aí nós trocava ideia, aí o cara contava os treinos do passado, falava, não, isso aqui e tal, não sei o que, e era assim, agora é hoje. Você vai ver que daqui a um tempo o trem vai ser assim, aí você pensava e o trem acontecia mesmo. Eu falava, vixe, é bom, hein? Aí de repente você chega lá, o cara. Já virou Corinthians de Parmeira. Aí você olha no celular dele, tá lá assim, ó, jacaré de tanga lá, mandando mensagem. Aí vai assim, pelo amor de Deus, eu não dou conta, disso. Difícil demais. Ô, primo, o tempo tá esgotando, cara. Eu quero te agradecer e quero, quando você formar, nós vamos bater outro papo aqui? Vamos ter outra oportunidade? Aqui, já vai estar...
as coisas tudo definidas, né? Não, mas já eu foi agradeço bom, a oportunidade. Eu que agradeço a você demais por ter aceitado o convite, viu? Muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado. Deus te abençoe. E falta pouco pra você formar? Falta ano que vem eu formo, graças a Deus. Ano que vem nós vamos bater um papo de novo Meio aqui. do ano que vem. Tá bom? Você contar as histórias pra nós rir também. Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu, Breno? Falou, Tudo de primo. bom. Até mais. Quero agradecer a você que está conosco até agora e pedir a você que não é inscrito se inscrever. E até o próximo Metamorfose.